sejam bem-vindos a mais um CCM Cast. Hoje temos um papo um pouco mais cabeludo aqui, falar sobre a tenebrosa Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje temos a presença ilustre do Breno, CG, Cauê Gonçalves. Opa. Qual que é o apelido do CG? Conhecido também como... Cauê. Cauê. É um nome e apelido. Tá, bem simples essa. E o nosso grande Tiagão Rodrigo Lombardi, é isso? Lombardo, né? Lombardi, acho que é Lombardi, né? Não é Lombardi? Bom, então como hoje o assunto é um pouco mais tenso, né? Todo mundo tem medo, todo mundo fica falando muito sobre a parte jurídica do assunto e é um negócio bastante cansativo, até falo por experiência própria, eu que tentei estudar um pouco sobre isso, é um negócio muito denso. Hoje a gente vai fazer um papinho um pouco mais descontraído e um pouco mais leve para introduzir isso na vida de todo mundo aí, pelo menos para começar a ter uma noção do que se trata, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que de fato tem que se preocupar, o que não é bem do jeito que é vendido aí. Então eu vou deixar o Breno fazer uma breve introdução para a gente, de onde veio, para que serve, para onde vai. Como é que é essa história de LGPD, Breno? Perfeito, João. Obrigado pela introdução. Vou aproveitar para utilizar esse espaço para a gente fazer um bate-papo mais descontraído mesmo, a gente quebrar um pouco mais esse modelo tradicional que é utilizado no mercado de lei, duro, advogado. Então, vamos aproveitar e bater um papo um pouco mais solto, TI, negócios, como funciona, aonde estamos, para onde podemos ir, como. Então, vamos num formato um pouco mais simples, com o objetivo de simplificar um pouco o assunto. Eu acho que ajuda bastante, facilita e traz para o nosso dia a dia. Eu acho que esse é o objetivo, né? Porque é aquele negócio, todo lugar que você vê falando sobre isso é um negócio bastante quadrado, bastante duro, que não fica muito claro o que é o quê. A impressão que dá é que todo mundo que está falando sobre LGPD está falando a mesma coisa e muitas vezes essa mesma coisa não é nada. Então, é isso mesmo. Vamos quebrar esse tabu um pouco. Legal. Eu vou fazer uma introdução um pouco mais leve, relacionado, fazendo um breve descritivo aí da Lei Geral de Proteção de Dados, até para facilitar um pouco o assunto e a gente ir conectando com outros itens de negócio, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para resguardar os nossos direitos relacionados a quais são os meus dados que as empresas estão utilizando e como. Os dados são sempre meus. Apesar de ser Lei Geral de Proteção de Dados, os dados são meus e a empresa faz apenas uso dele. Qual é o direito da empresa quando eu forneço o meu dado? Como ela processa, como ela guarda, o que ela faz com esses dados? Durante quanto tempo? Para quê? Então, vou usar um exemplo mais simples, só para a gente introduzir o assunto do dado. Antigamente as pessoas perguntavam que time de futebol você torce. E ele ia criando uma base lá com os palmeirenses, os são paulinos, e ele conseguia fazer um marketing direcionado. É só marketing? Eu utilizo isso só para marketing? Não. Quem compra camiseta de time, em qual idade? Então, a Centauro fez isso, não fez? Fazer isso. Várias dessas empresas de material esportivo utilizam isso rotineiramente. O objetivo é capturar informações de perfil de uso, perfil de compra das pessoas para conseguir direcionar um pouco melhor o marketing. Quando você entra num site de calçado e aparece 10 sandálias, a chance de você rolar a barra é pequena. Agora, se aparece um tênis, um sapato, qualquer outra coisa relacionada, já te conectou ao mundo masculino. Então, fica um pouco mais fácil, mais simples. Então, todos esses dados são utilizados para direcionar um pouco mais esse tipo de iniciativa mesmo de comunicação, conseguir conectar com outras informações. Isso ajuda bastante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com o principal objetivo de proteger como está sendo utilizado esses dados no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é LGPD, ela é, vou chamar de a grande lei do Brasil. Ela é um evolutivo do Marco Civil, ele ajudou bastante isso, essa prévia da Lei Geral de Proteção de Dados. E ela é de 2018 e as multas começam a ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Sim.
Então, daqui para frente, as pessoas estão se preocupando mais. Como todo brasileiro, as coisas vão ficando para o final, né? Então, deixa tudo para a última hora. Esse é um dado oficial que eu vi no começo da semana. 6% das empresas no Brasil comunicaram que estão adequadas. É um número bem pequeno. 6%. E nessa mesma matéria que faz um comparativo que está muito similar à quantidade de pessoas fluentes em inglês no Brasil. Bem baixo. E isso pode punir muito. Dado, a mistura do dado aí. A LGPD chega a ser uma prima da lei da Europa? É a GDPR? GDPR. Qual é a relação delas? Elas têm semelhanças? Uma é baseada na outra? LGPD e GDPR, elas são leis uma baseada na outra. Praticamente a LGPD bebeu da mesma fonte que a GDPR. O objetivo dela é aproveitar tudo que eles já ganharam de expertise nesse período, trazer para o Brasil, em vez da gente reescrever uma nova lei ou redesenhar a roda. Então, muitos desses itens já funcionavam muito bem na Europa, eles foram portados para o Brasil. A realidade aqui é outra. Então, o nível de maturidade, de como as empresas trabalham aqui, o acesso a financiamentos, grana e etc., é muito diferente. Uhum. E a maturidade da empresa conta muito com isso. Então, toda essa questão de privacidade de dados já existia há muito mais tempo na Europa e isso vou chamar de bem novo aqui no Brasil. Então as pessoas se incomodam, percebem um pouco mais agora quando alguém pede me dá seu CPF para eu passar um medicamento na farmácia. Dependendo do medicamento, a Anvisa pede que você dê o seu CPF para eu controlar. Mas às vezes os fabricantes utilizam isso para capturar dados e dar descontos para as pessoas. Sim. Uma troca. Então, essas leis elas são muito próximas, com algumas divergências, e o quesito maturidade eu acho que é o que vai pegar bastante a gente daqui para frente. Tá tudo muito cru ainda, né? Eu tenho vou pegar carona numa coisa que o Breno falou que eu acho interessante também, um pouco dos dados aí também. Teve uma coisa que saltou aos olhos aí quando eu me atentei a um ponto da LGPD que aponta que a gente precisa, né, comunicar o vazamento de dados em até 72 horas. Só que eu já me deparei com um relatório, que é um relatório bastante tradicional de segurança da informação, que mostra uma média, né, de tempo em dias que as empresas em diferentes países levam para saberem se elas foram invadidas. E no Brasil, até onde eu me lembro, tá? Eu posso estar enganado, assim, não posso não ser preciso quanto ao número, mas eram quase 300 dias, eram 290 dias. Então, olha só como a aplicabilidade da lei é um quesito. Eu acho que a gente... até onde eu tenho vários amigos advogados e algumas pessoas também da minha família que são do meio, né, do jurídico, enfim, da iniciativa pública ou privada. E aí o que acontece? A gente conversa bastante disso, eu sou bastante curioso em relação a todos os temas. E uma coisa que eu já ouvi, posso estar bastante enganado, mas eu já ouvi que a gente tem a mania de se basear em legislações, né, principalmente da Europa. Não sei se somos só nós que temos essa mania, e se de fato eu estou falando aqui, pode até ser que eu esteja enganado com o que eu estou falando, mas eu acredito que a gente acaba porque a Europa tem uma estrutura, né, Estado de Direito, né, os países, vamos dizer que já, obviamente, em nível de tempo, tem muito mais chão, né, do que a maior parte dos demais países, né? Então, pode ser que por isso até a gente olhe para eles como uma referência de democracia em alguns pontos, né, de questão sociocultural, né? Acredito que a gente faça isso em vários pontos, pode ser que o direito seja um deles. E aí eu fico falando sobre isso, eu estava pensando, cara, é aí que para mim, apesar da gente ter bebido nessa água para criar a lei, né, a LGPD foi, de fato, bebeu muito da água da GDPR, o que acontece? Algumas questões em nível prático, não conceitual, como essa, que versa sobre o tempo para você reportar um vazamento, elas não levaram em consideração, talvez, esses dados, né? Esses indicadores que a gente tem aí no Brasil apontando isso, né? Tem, na verdade, não só a LGPD, mas existem algumas leis que eu acredito que foram produzidas sem dar a devida importância para o ambiente econômico, né? É óbvio que eu imagino que na cabeça do legislador deve ter ali
um paradoxo, né? Até quanto eu vou ouvir esses caras, porque provavelmente eles querem me enviesar, e até quanto eu vou refletir sozinho. Mas eu acho que o que separa o veneno da dose, do remédio, é exatamente a dose. Então eu acho que a gente poderia, nesse sentido, ter tido uma contribuição por parte da iniciativa privada muito mais, sabe, a gente deveria ter tido, né, muito mais atuante nesse sentido. Não sei se foi falta de espaço, não sei se foi falta de tentar recorrer, se foi falta de abertura, enfim, também não nos compete, mas só divagando aqui, eu fico pensando que quando as leis que eu conheço, né, e até onde eu conheço, porque eu não sou estudante de direito, não tenho informação desse tipo, como eu disse, sou só um curioso, até onde eu sei, as legislações que foram produzidas ouvindo um pouco a iniciativa privada e o ambiente onde as coisas acontecem na prática, óbvio, mantendo um padrão elevado, mas ouvindo, você não tem um descolamento tão grande da realidade, né? E muitas vezes esse descolamento grande da realidade entre o conceito e a prática, a legislação e a aplicabilidade dela, é o que faz com que a gente não tenha um backlash jurídico, né? Que o povo vira as costas para o judiciário como se aquilo tivesse sido concebido por alguém que não faz a menor ideia do que você está vivenciando, né? Então, em alguns pontos, eu acho que é bastante interessante a gente ter uma legislação do tipo, acho que vou até falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, mas algumas partes não parecem, né? Me parece que tem também esse descolamento aí. Isso, de certa forma, me preocupa um pouco. O Breno falou uma coisa interessante sobre marco civil. De fato, o marco civil já atentava, né, algumas questões, como, por exemplo, já começou ali a ter uma soberania de dados, né? Para quem não sabe, o conceito de soberania de dados são iniciativas do poder público, se é que eu posso dizer assim, mas acredito que seja mais ou menos isso, iniciativas do poder público tentando fazer com que, criando um arcabouço legal, regulatório, para que as empresas mantenham os seus dados dentro dos países em que elas operam, né? Porque isso quer dizer muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Muita coisa, isso dá aí pra gente um cheiro de muita coisa. E o Marco Civil ele já tinha isso, né? Você tinha ali alguns apontamentos, né, Breno? Se você colocasse os dados fora do país, você ia ter uma carga tributária maior. Então, colocar o dado fora do país é o novo cigarro, né? Que tem uma carga tributária maior, é a nova bebida que tem uma carga tributária maior. Então, acho que assim, é um entendimento da iniciativa pública de que tudo aquilo que pode acarretar um risco maior para a gestão pública, ele deve ter uma compensação tributária, né? Porque se ele aumenta o risco, ele também tem que aumentar o benefício, né? Essa é a dinâmica do negócio, porque se eu tiver um benefício maior por tomar um risco maior, eu vou poder estar mais bem preparado para lidar com aqueles riscos. Então, é esse o cheiro que eu disse que isso dava para nós. E a última coisa dessas coisas que você falou, que assim, eu estou bastante acostumado a me deparar com o papel. Eu vejo a LGPD, como as outras legislações, que você tem papéis envolvidos ali, né? Então você tem o papel que eu estou bem habituado a ouvir do controlador, o papel do operador, e uma coisa que eu não tinha me atentado, eu vi você falando, eu falei, putz, pode ser que a gente não tenha previsão legal para isso, mas conceitual é importante se atentar que a gente tem um outro papel, o do proprietário do dado, né? A LGPD fala sobre isso, porque assim, igual você falou, o dado é meu. Se as empresas estão coletando os meus dados, pessoa física, para de alguma forma ela usar isso para gerar vantagem competitiva para o negócio dela, poxa, no mínimo eu tenho que ser monetizado com isso, né? Que é o que a gente está falando, tipo um data cashback, né? Bom, beleza, eu vou usar, mas eu vou te pagar aqui e tal. E porque tem esse papel, o dado é seu. Então a LGPD tem isso, Breno? Assim, ela fala sobre o proprietário do dado ou só sobre o controlador e operador? A gente vai descobrir como a NPD vai se posicionar referente a isso, porque Peraí. No Brasil, Quem vai se posicionar? quem, Thiagão? Explica pra gente aí. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD. Eles que regulam a parada toda. E eles que regulam, Esse é um dos membros
grande jogo. Entendi. Então a gente tem lá o controlador, o operador, tem o DPO, que a gente vai falar um pouco mais. Todos esses papéis aí que vocês mencionaram são papéis que toda empresa Estão deve escritos ter. na lei, isso, Não, eles estão dentro da lei, não necessariamente da a lei, empresa. mas Igual é- essa são agência atores, reguladora, do ambiente. são atores. Cada empresa tem que ter o seu controlador, tem que ter o seu Não. papel ali dentro. Isso dá para utilizar formas contratuais para lidar com isso. Então, o controlador do dado, o operador do dado, o DPO, que é o Data Protection Officer, que é a pessoa responsável dentro da empresa sobre como esses dados são tratados e para qual fim ele vai ser utilizado. Tá. Então, o João entrou dentro da minha loja, comprou um item e deixou lá nome, endereço, religião e tipo sanguíneo. Teria necessidade de coletar todos esses dados? Então, se eu coletei, eu tenho que informar o João para que eu vou utilizar esse dado. Então, é importante. É uma, Por quê? uma base muito importante da lei é a boa-fé, né? Fala que o boa-fé, tratamento de exatamente. dado tem que ser baseado em boa-fé. Exatamente. Entendeu? Tem que ter um fim pro dado. É onde entra Você tem isso que o ter um Breno motivo tá... pra tá Exatamente. pedindo esse dado. Onde ele estava falando. É necessário? A finalidade? Precisa do tipo sanguíneo? Esse cenário que ele citou. E O agora? mais conhecido Entendi. que a gente vê o tempo todo aí na internet é o consentimento. Todo Isso. mundo acha que LGPD é igual clicar numa caixinha lá, eu aceito e é isso. Não é isso não. Quando você entra no site, ele aparece lá, política de cookies. O cookies ele quer mostrar para você como que ele coleta seus dados e com quem que ele compartilha esses dados. Então, é um pequeno arquivo que fica Então, na sua pra máquina isso que que serve traz o essas cookies. informações. Toda Isso. vez a gente entra As lá, empresas aparece aceita conseguem- cookies. Isso, É para isso e Rastrear para você. acompanhar um bom Olha que café bom, também, né? né, cara? Para acompanhar um bom café também é um excelente exatamente. Eu acho que eu pedido, né? prefiro esse tipo de cookies. Você sabe que eu vi um site esses dias, ele colocou um desenho do aceite do cookies, tinha o desenho da bolachinha, né? Ai, que legal. Na verdade, eu Aceitável. acho que toda vez que você entra num site novo e você tem que aceitar o cookies, eles tinham que enviar um cookie. Tá, e fica É a o dica. mínimo. Fica Não é a a dica. questão da recompensa, É a risco e questão da recompensa? exatamente. O meu cookie vale um cookie. Eu fico decupando as coisas, né, na cabeça. Mas é um pouco do data cashback que a gente tá falando. Poxa, se você vai Exatamente. trabalhar com o meu dado e você vai gerar como pessoa jurídica um benefício econômico para sua companhia, cara, Que você o dado é meu. É como se você tivesse, beleza, se você olha para uma indústria de transformação, né, eu tô até pensando em LGPD, eu estava até fazendo um artigo um pouco em relação a isso, aos dados como, beleza, que vêm sendo tratados e de fato, para mim, está muito claro que eles são uma matéria-prima. É uma matéria-prima, né? Eles são uma matéria-prima e acho que em alguns momentos até um ativo, né, das companhias. Mas, enfim, se pega uma indústria de transformação, você tem ali uma esteira, né, de produção, de maneira bastante simples. Você tem uma esteira de produção. Entra a matéria-prima, sai produto acabado. Entra o dado, Sai sai. e vai sair ali, bom, a gente pode falar, vai sair informação, vai sair conhecimento, tomando como exemplo até um conceito que eu acho que vale a pena a gente abordar também, que é a tipologia de Davenport, que é gestão do conhecimento, né? Dado, informação e conhecimento, né? Ou seja, tem uma outra esteira de produção, entram dados e gera informação e aí tem ali um certo conhecimento que pode ser gerado dentro de um determinado contexto, requer muita interface humana, assim como a própria informação. Mas, enfim, eu acho que é interessante, eu fico decupando as coisas e como eu estava decupando é exatamente isso. Se a matéria-prima, se o dado está sendo tratado como matéria-prima, pô, é como se eu tivesse nessa indústria de transformação, que são as empresas que estão coletando meu dado, eu estou fornecendo a matéria-prima, cara. Uhum. Então eu tenho que entrar na tua DRE lá, sabe, no teu demonstrativo financeiro, como Fornecedor. custo, cara. Eu sou um custo para você, me paga, faz o data cashback lá, você quer usar, beleza. Mas primeiro, eu Aí tenho Nubank. Pega exatamente. essa ideia aí, pô. Você tem que me entender ou pelo menos passar a minha figura para uma figura de fornecedor, cara. Eu tô te fornecendo, além de eu ser teu cliente, eu sou teu fornecedor. Eu acho interessante isso, assim, da minha perspectiva como pessoa física. Vocês vão usar, eu gostaria de ser tratado assim. Mas uma coisa também sobre essa decupação que eu tava pensando é o seguinte, eu falei pro Breno de papéis, né? Que eu fico tentando separar as coisas na minha cabeça, dissecando, né? Bom, então beleza. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem alguns papéis, que vamos dizer que são esses atores. Eu acho legal a gente falar deles.
Ou tem a NPD, que é uma entidade regulatória, né? Uma agência regulatória como a ANEEL. Que o Thiagão falou. Isso, a ANEEL, a Anatel, a ANEEL do setor de energia, a Anatel do setor de telecomunicações. Isso. Você tem a ANAC do setor de aviação civil, você vai ter a NPD do setor de proteção de dados. Né? Esse é um papel. Você tem o DPO, né? Aí eles vão falar, é muito melhor que eu, é outro papel. E aí você tem também, vamos dizer que pode não estar previsto pela legislação, mas tem o proprietário do dado, que é outro papel, que somos nós, no geral. E você tem as responsabilidades. Você é um operador do dado, você é um controlador do dado. Então você pode ter diferentes papéis com diferentes responsabilidades. Certo? Eu entendi agora o seu ponto. Vamos entrar um pouco nisso aí para a gente entender bem, porque não ficou muito claro para mim em relação a quais são os papéis de cada um. Ah, legal. Qual é a função de cada um de fato? Vamos começar pelo usuário, que eu acho que eu entendi o ponto do Cauê agora. É legal essa questão do proprietário do dado. Se eu tenho os meus dados que eu forneci para algum site ou alguma loja do tipo, é muito importante que isso está previsto na LGPD, né, que eu tenha o direito de solicitar quais dados estão coletados, poder recebê-los e saber se eles são dados sensíveis ou não, de cunho religioso, por exemplo. Sim. Então, eu quero saber quais dados você tem. Então, isso talvez seja um problema para a gente, porque na lei está dizendo que a gente, toda vez que uma pessoa pede, se alguém acionar a gente e pedir quais dados você tem, eu tenho que ir lá, exportar todos os dados, eu tenho até 15 dias para retornar para ele. E só aproveitando o gancho para a gente fazer um paralelo com o GDPR, a gente apertou mais aqui no Brasil e colocou 15 dias para devolver os dados para quem solicita. Então, pensa 220 milhões de pessoas pedindo isso para as empresas. De uma só vez. Então, ou seja, não tem braço. É para fazer um DDoS, né? Um ataque de negação de serviço. Esses 220 milhões de pessoas são 220 milhões de fiscais, cara. Ele pode ver se você está cumprindo ou não. Então, isso pode virar tudo um monte de processo na justiça depois, porque você não conseguiu me entregar o dado que você coletou meu. Eu tenho muita impressão que... Porque é meu direito. Que o brasileiro... Eu não sei se é um problema do empresário brasileiro ou se é um problema de como foi divulgada essa lei. Mas eu tenho a impressão que a transição de vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados para o momento que entrou em vigor e o momento que vai começar a ser multado... Vacatio legis. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Porque aquele negócio que o Breno falou, só 6% das empresas brasileiras declararam que estão dentro do escopo, da conformidade da LGPD. Cara, daqui a alguns meses, em agosto, quando entrar em vigor, poder multar a empresa por não ter, ou por não me dar o dado, ou por não estar em conformidade, o tanto de empresa que vai estar fora. Vamos aproveitar esse gancho e vamos começar do fim, então. Né? Vamos. A gente está falando de multa. Quando todo mundo recebeu uma proposta, ele folheia lá e vai olhar quanto que vai custar, né, o serviço. Então é a mesma coisa a multa. Todo mundo se preocupa qual vai ser a minha multa. Então, de 2% a 4% do faturamento, né? 2% preferencialmente ou 50 milhões. Tem um teto, milhões. Né? 50 milhões é o teto. Quem vai pagar 50 milhões? Fazendo uma conta hoje no Brasil, são empresas que estejam faturando quase 2 bilhões e meio. Então, são poucas empresas. E mesmo assim faz um baita de um estrago, né? Exatamente. Isso que a gente está falando só de multa. Primeira multa. Primeiro é advertência, depois uma multa, depois a gente entra na multa diária, depois a gente entra em outras sanções. O que são outras sanções? Eu vou usar um exemplo que talvez seja muito duro, mas é importante. Sim. Se eu proíbo uma empresa aérea de utilizar dados de pessoas, como que ela faz check-in das pessoas? Ninguém mais faz check-in. Você quebra uma empresa dessa da noite pro dia. Porque ele não vai ter o dado para fazer. Ele não consegue fazer isso manual mais. Ele vai ter que trabalhar 100% com boa fé e isso vai ser um processo altamente manual. E uma das sanções é bloquear, né? Exatamente. O uso de dados. Você pode bloquear o uso de dados, você pode interromper o uso um banco de dados que ele tenha. Mas isso depois que ele já recebeu alguma advertência, alguma coisa desse tipo. As sanções ela vai aumentando, né? Entendi. Então, se eu tenho uma recorrência de vazamento, talvez eu possa ser mais punido. Essa agência reguladora, eles vão levar muito em consideração o que foi feito dentro da empresa, né? A tentativa de se proteger. Sim, igual ele falou da recorrência. Uma recorrência fatalmente vai elevar essa multa. A gente está falando do né? pior cenário, né? E aí a gente
o grande objetivo da LGPD, e aí eu concordo com o que você disse de o time não foi muito bom, mas talvez seja, eu não vou chamar de a primeira grande lei trabalhando proteção de dados, porque a gente teve aí o Procon no passado ajudando a gente com isso. E foi uma mudança, talvez não tão lenta, mas muito importante para a gente. Muito importante para a gente. Foi fantástico. Sim. Então, o Procon é um dos órgãos que vai ajudar com a LGPD, não tenha dúvida. Quando alguém não cumprir a LGPD, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é vou acionar o Procon, porque ele já está enraizado nele, já aderiu a isso. A LGPD no futuro, o grande objetivo é que ela seja uma lei com mais maturidade. A Europa já está há mais de 10 anos trabalhando isso com GDPR, sem contar os anos anteriores que já tinha outras leis de privacidade. Aqui não, essa talvez seja a grande lei vinculada a Marco Civil. Sim. Então, é um pouco mais, eu vou chamar de moroso, mas é um acúmulo de conhecimento para as pessoas aprenderem a utilizar melhor seus dados. Eu tenho a impressão que isso vai, depois que começar a multar, depois que de fato o negócio estiver funcionando, as empresas vão começar a olhar para o lado e ver algumas outras empresas que estão sendo multadas e estão começando a tomar no cu, vamos usar esse termo, para todo mundo entender do que eu estou falando, e aí o cara vai começar a entender que ele tem medo, porque ele viu a empresa do lado, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho da empresa dele, que tinha mais ou menos a mesma quantidade de funcionários, que era de um setor mais ou menos parecido, e o cara foi lá, tomou uma multa, por algum motivo ou não conseguiu pagar, ou entrou nesse momento que ele falou que vai piorando cada vez mais, declarou falência. Vocês acham que depois que isso começar a acontecer, as empresas que tiverem o privilégio de não rodarem logo no início vão de fato se profissionalizar, começar a fazer esforço para entrar dentro, entrar nas conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados? Sem dúvida, João. Eu acho que isso é muito importante, não só pelo a imagem que a empresa cria de socialmente responsável. Cara, eu trato muito bem os seus dados. Então, você pode vir trabalhar comigo, você pode me contratar, eu posso vender um produto para você. Eu acho que isso é uma imagem muito boa para a companhia. Então, quanto mais ele zela por esses dados, mais fica muito mais satisfatório trabalhar com uma empresa dessa. E isso vai agregar muito valor aos negócios. E a nível prático, assim, eu sei que tem algumas questões de segurança da informação, de muita coisa relacionada talvez a TI também, mas vamos lá. O cara que está ouvindo aqui, que tem uma empresa com seus 15 funcionários, que é uma empresa relativamente nova, quais são de fato os steps, os passos que ele precisa tomar, práticos, para estar mais perto de entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque eu sei que, de fato, o negócio é muito grande, o escopo tem coisa que não é necessariamente tão objetiva, que fica meio vago. Mas quais são o que ele pode fazer na prática que vai ajudar ele a chegar mais perto da conformidade da LGPD? Muito boa essa pergunta, João. Eu sempre escuto outros podcasts de outras pessoas, eu leio bastante conteúdo relacionado, e o que acontece muito as pessoas se esquecem que a LGPD não deve ser tratado só por um advogado. Na minha companhia, talvez eu não tenha um advogado, então eu não faço nada. Como funciona o meu trabalho referente a isso? Tem muitos outros passos que eu posso fazer. Por exemplo, a gente pode criar um comitê ou um grupo de estudos, igual a gente tem por aqui. Nesse grupo de estudos, a gente discute. Pessoal, vamos ler a lei. Tá, mas eu não entendi 100% disso, 50%, 30%. Vamos discutir. O discutindo já traz uma boa visão. Tá, agora vamos trazer um advogado para clarear mais alguns itens. O que o administrativo pode fazer para ficar em compliance? O que TI pode ajudar? Qual é o papel do dono da companhia nisso? Ele tem que estar sabendo que isso é uma lei. E isso pode me trazer prejuízo. E aí eu não contei para o dono da empresa. O dono da empresa tem que saber de tudo ou eu posso ajudar? Então isso, LGPD é para toda a companhia. Ele não está vinculado a um departamento específico. É importante e a lei trata isso, discrimina, a lei direciona que o DPO pode ser a pessoa
que vai fazer essa ponte. Vamos lá, como é que é? Que é o DPO. O que é o DPO? O DPO no Brasil, DPO é Data Protection Officer, traduzido, o encarregado de dados. O que esse cara faz na companhia? Ele vai sentar com cada departamento ou com cada processo e vai mapear onde tem dado pessoal. Qual é o risco de o meu time administrativo estar transitando dados pessoais e isso se perder? O que é se perder nesse momento? Extraviar documentos, perder, isso é um vazamento de dados. Não é só digital que as coisas acontecem. Se for roubado uma pasta de contratos ou perdidas, isso pode ser um risco para a companhia. Então, é muito importante que todos os departamentos estejam engajados com isso e entendam esse item, que é tratar todas as informações de forma segura, mantendo elas seguras, entendendo o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. E aí, só para aproveitar e trazer para todo mundo a diferença entre os dois. O dado pessoal é tudo que eu junto 2 ou 3 coisas e identifico. Então, por exemplo, quantos João não tem aí no mundo? Milhares. Aí quando eu pego João mais sobrenome, eu já reduzo. Se eu ponho João, sobrenome e CPF, eu te identifico. Sim. Então já ficou claro. Agora, quando eu estou falando de dado sensível, por exemplo, o seu posicionamento político, isso pode te levar a sofrer um bullying, um comentário de racista, ou algo do tipo que traga um prejuízo para você. Então, orientação sexual, por exemplo, se eu não quisesse divulgar e uma empresa deixa vazar, isso pode ser um problema no futuro. Ou até um exemplo mais simples. Eu sou portador de uma doença que eu não gostaria de divulgar, é meu direito. E aí o hospital deixa vazar esse dado e as outras pessoas podem saber e me discriminar por isso. Então esse é um dado sensível muito importante que os hospitais devem controlar sempre. Então acho que é um ponto bem bacana. O que mais a gente pode fazer? A gente falou resumidamente do papel do DPO, de sentar com muitas áreas, mapear esse dado sensível. A gente chama essa etapa de data mapping. O objetivo é fazer um mapeamento de aonde temos dados sensíveis. Por quê? Pode ser que eu conheça a área. Dados pessoais e sensíveis no data mapping. Né? Isso. É importante levantar os de dois. onde ele vem, para que ele serve e para onde ele vai. Isso. Se você conseguir já ir enquadrando nas bases legais, ótimo. Porque aí você já vai evoluindo. Talvez o grupo de estudo que eu citei aí ajude bastante o pessoal a se conversar e trocar bastante informação. Isso talvez acelere o processo. Vai ser muito útil para N companhias, onde não tenha uma pessoa dedicada. Porque... E essa pessoa, só para não deixar dúvidas, o DPO ele precisa ser contratado ou esse cargo pode ser assumido por alguém já de dentro da companhia? Boa pergunta. Ele pode ser assumido por alguém na companhia e houve uma alteração na legislação que permite agora que ele seja contratado como um terceiro, como serviço. Como uma empresa. Isso. Não necessariamente um PJ que eu estou trazendo, mas uma empresa que presta esse serviço. Um condomínio não, tipo um síndico, né? Tipo um síndico. Cara, eu acho que esse é um bom exemplo, né? Síndico profissional. Mas como o acrônimo é em inglês, você não tem como ter um síndico as a service, né? Mas o DPO cabe, né? Olha, será que não, né? cabe? Então aí, ó, para você que está querendo empreender, abra sua empresa de consultoria, venda DPOs, não é? As a service. As a service, mensalidades. Síndico como serviço. Síndico Olha como só, serviço. legal. Síndico de dados. É basicamente um síndico de dados. Exatamente. Pode ser terceirizado. Ou seja, mais uma nível- nomenclatura. Pra Mais você. uma. nomenclatura, mais Mas uma tem- sopa de letra. Tem que ser em inglês, Profissões né? vão mudando, né? Tem que ser em Exatamente, inglês. né? Já que é para fazer o anglicismo funcional, vamos fazer com gosto. Mas assim, uma coisa que se falando assim em nível prático, eu já fico pensando em algumas coisas. Porque, cara, assim, sei lá, se eu fosse hoje proprietário de uma empresa, a primeira coisa que eu ia fazer era sentar todo mundo numa sala, ou chamar os líderes, né? Na verdade, trazer uma planilha que cada coluna é uma área, né? E a gente tem ali linhas, né? Eu tenho ali a linha, sei lá, um bloco de linhas que eu agrupei tudo numa coluna aqui. Então, assim, na horizontal eu tenho as áreas, né? Imagina cada coluna ali, ó, de marketing, financeiro, RH e tal. Eu tenho 2 grandes linhas: dados sensíveis, dados pessoais. Beleza, né? Dados sensíveis, dados pessoais. Cara, se você tiver essa estrutura, né? Imagina só, cara, assim,
cada coluna ali, de novo, na vertical você tem as áreas e na horizontal aqui nas linhas você tem esse dado sensível pessoal. Galera, vamos lá. O que é dado sensível e o que é dado pessoal? Isso e aquilo. Tá. E aonde vocês têm isso em cada área? Preencha essa planilha para mim. Né? Excelente. Pronto, tá aí um data mapping, não precisa de software, não precisa nada. Precisa querer, cara, sabe? Exatamente. Porque a maior parte das coisas que eu vejo, até onde vai, de novo, meu nível de entendimento, assim, querer, cara. Querer estar em compliance, né? E assim, até olhar para a perspectiva positiva também. Porque eu acho que é uma coisa que a gente discute muito. A gente falou dos papéis, a gente falou da NPD, a gente falou do DPO, a gente falou das responsabilidades do controlador, do operador, a gente falou do tipo de dado, o pessoal e o sensível, Sim. Né? Como eles combinados, né? Os dados combinados vão te identificar, igual o CPF, acho que por si só já identifica. Já foi. Mas o que acontece, cara? Beleza, a gente falou sobre tudo isso aí. Agora, uma coisa que falta, eu sinto falta, né? Eu como um cara não jurídico, um cara de negócio, uma coisa que eu sinto falta, assim, duas coisas, né? Uma coisa, um cara de negócio otimista e não jurídico, né? Uma coisa que eu sinto falta é que eu acho assim, cara, fatidicamente o ser humano, dependendo da LGPD, seja o que for, a gente serve o amor ou a dor, né? Na economia comportamental, a perda ou o ganho, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Eu acho que a gente discute muito na legislação a perda, mas não discute o ganho. Exato. E tem um baita de um ganho. É difícil se adequar? É igual quando você faz alguma coisa de uma forma que você não fazia. Se eu pedir para você cruzar o braço, eu já ouvi isso em alguma palestra, então quem usou isso não vai ficar bravo comigo, não lembro a fonte. O cara tá copiando, mas, poxa, tá você roubando a descruza o braço de fala. um lado, você descruza, cruza do outro, cara, aquilo já te deixa desconfortável, porque você não está habituado a fazer aquilo. No nosso segmento, quando você vai mudar de RP, você já vai ficar desconfortável. Eu já sobrevivi a várias migrações de RP. Você tem saudade do Odu, né, cara? Né? E aí o que acontece? Cara, toda migração de RP que eu vi é a mesma história. A galera xinga, aí começa a xingar menos, aí começa a aceitar, de repente todo mundo gosta pra caramba. É a mesma coisa com a lei, existe um ciclo, né? Uma curva. Qual é o silver lining da LGPD? Qual é a recompensa da LGPD? A recompensa, no meu entendimento, uma recompensa que eu entendo é o seguinte. Bom, primeiro que na dor a gente vai ter que passar por tudo isso, tal qual o RP, tal qual a cruzada de braço e tudo mais. É um novo hábito, a gente vai ter que colocar ali na esteira, só que eu acho que é interessante para a gente se motivar, né? Olhar para a perda e olhar para o ganho. Poxa, a perda é que, cara, tem que me adequar, eu tenho que mudar meu processo, vou ter que fazer as coisas de outro jeito, vou ter que gastar mais horas aqui, enfim, vou me descabelar um pouco. O ganho é, cara... Quão otimizado vai ficar esse processo depois que você fizer isso com todo o time? Perfeito, exato. Já é uma oportunidade enorme, que Já talvez muitas empresas estejam postergando e agora tem a oportunidade de fazer juntos. Então, exato. Se a gente olhar, vamos olhar para o micro e para o macro. Se a gente olhar da porta para dentro da empresa, né? O que acontece? Como o Breno falou, quão bem otimizados os processos vão ficar, quão seguros eles vão ficar. Eu estou elevando o padrão de governança da minha empresa, cara. Isso é, de certa forma, algo que vale muito a pena da gente correr atrás na gestão para que a gente possa ter isso ou como um fator tirador de pedido, né, uma vantagem competitiva, ou como um fator que faz com que você não perca pedido, né? Eu digo que assim, a LGPD ela pode ser olhada pelo lado restaurante sujo. Ninguém recomenda um restaurante sujo, um restaurante limpo. Não é um fator tirador de pedido. Não vai falar, olha, cara, tem um restaurante que é muito limpo. A não ser que você estiver num lugar difícil demais, né? Você vai recomendar. Agora, se você for num restaurante sujo, você vai falar para todo mundo que aquele restaurante é sujo. Então a gente pode olhar sobre essa ótica. Aquela empresa não tem governança. Então não é sobre ganhar, é sobre não perder. Tem as duas coisas. Eu acho que é sobre não perder e também sobre ganhar. A relação processual de governança, vai melhorar a governança da sua empresa. Isso eu percebo que tem muito empresário amador no Brasil, que isso não é uma coisa perceptível para o dono que está sentado na cadeira lá, olhando e falando assim, mas por que vai ter que gastar com isso? Então, mas é exatamente, vamos olhar para o macro, eu falei do micro, acho que vai fazer até mais sentido, deveria ter começado por ele. Porque olha só, por enquanto, o que vai acontecer? A lei entrou em vigência, né, entrou em vigor, e as multas vão começar a ser aplicadas, e aí o que vai acontecer, cara? O ambiente vai ganhando maturidade, o ambiente empresarial vai ser forçado, através da legislação, a elevar o seu padrão de operação.
que significa que ela está elevando o nível de maturidade da sua gestão. Então, no começo, ele é um fator tirador de pedido, porque, olha, poucas empresas estão em compliance com a lei. Significa, estar em compliance com a lei significa que você está operando, trabalhando com uma empresa que tem um alto nível de governança, cara. Tem um padrão elevado. No começo serão poucas, como esse número que o Breno trouxe mostrou. Baixíssimo. É Lá baixíssimo. na frente, cara, o que vai acontecer? Vai equalizando, né? E aí, a hora que o ambiente todo tiver realmente sido impulsionado para ter outro nível de maturidade empresarial e isso virar um padrão de mercado, vai ser um fator que vai fazer com que você perca pedido, né? Por exemplo, que a gente estava até conversando, o Código de Defesa do Consumidor. No momento em que ele entrou em vigor, o que acontece? O que a lei versa, o Código de Defesa do Consumidor, são uma série de requisitos que elevaram o padrão de qualidade do atendimento. Hoje, ninguém nem mais fala. Na década de 90, se não me engano, quando isso entrou quando a lei entrou, né, em vigor, o que aconteceu? Poxa, todo mundo, nossa, que empresa bacana, o cara faz isso, faz aquilo. E no decorrer do tempo, cara, você vai vendo que aquilo virou uma prática de mercado. Virou então, padrão. É uma coisa que deixa de ser um benefício e vira um padrão, vira média. Vira média. Quem ganha é o usuário final, né? Sobe o nível. Eleva o padrão. Que eu acho que é o que a LGPD vai virar daqui a uns anos, né? O Eu novo acho. Código do Consumidor, né? E eu concordo 100% com isso. Lembra que a gente estava falando do cashback de dados? Sim, sim. Cara, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, eu sinto já esse desconforto, acho que uma série de pessoas deve estar sentindo esse desconforto em relação a estão usando a minha matéria-prima e ninguém me colocou na lista de fornecedores, cara. Pô, peraí. Eu tenho que ser pago por isso. Né? Então, assim, esse tipo de legislação que eleva o padrão do mercado, eu gosto de olhar mais pelo lado, né, como todo bom otimista, o lado cheio do copo. A gente vai ter um padrão de mercado, né, que tem um nível de maturidade mais elevado. Né? Então é um ambiente para o usuário muito mais interessante, você se sente mais seguro em trocar dado, você se sente, ou seja, você fomenta, né, esse uso de dados do usuário, até de fato você vai beneficiar as empresas que estão fazendo bom uso. Sim. Me preocupa um pouco, ou seja, para mim no frigir dos ovos é muito positivo, o saldo é muito positivo. O esforço é muito grande, mas a gente eleva a maturidade empresarial do nosso país com uma legislação como essa. Isso é o que eu acho, né? Mas tem algumas coisas que me preocupam em relação a isso, né? Por exemplo, é para todos? Como a gente estava falando da empresa de 15 pessoas. Cara, isso... Não, e 15 pessoas é bastante pessoa. Sim, ainda mais para empresa aqui no Brasil. É o que eu ia falar um pouco de porte, né? De Sim. capacidade econômica das empresas, né? No papel seria para todos. Né? No papel seria para prática, todos, né? mas, por exemplo, até que ponto, né, esse tipo de legislação, ela beneficia o grande, também tem isso, porque ele tem mais recurso para entrar em compliance, e até que ponto ela oprime, ou de certa forma ela Perfeito. acaba que prejudica aqueles que estão começando agora. Só que tem uma outra coisa interessante nessa história. Tem uma outra coisa muito interessante nessa história. O cara que está começando, o cara que é grande, ele é lento. Tipo Destroyer do Star Wars, né? Ele é lento, mas a hora que ele chega, o tiro... É o jet ski e um navio. Para Isso. virar de lado, um é muito mais rápido que o outro. Mas Só todo que mundo que tem que virar. acontece? Todo mundo tem que virar. A hora que o grande chega, detona, cara, porque você tem bala, né? Você tem a Estrela da Morte, né? Grandona, devagarzinho, mas o raio acaba com o planeta. Alerta de nerd. Alerta de neve. Agora, o que acontece? Em contrapartida, o pequeno consegue ser mais rápido. Então, qual que é... Olhando para isso, muita gente vai ficar de novo chorando, né? Os caras vão ficar olhando, nossa, mas isso vai atrapalhar o ambiente de negócio. Eu acho que pode ser que sim, em algum momento. Mas isso também eleva o ambiente de negócio, a maturidade do ambiente de negócio do cara pequeno. Porque se ele é mais rápido, ele pode incorporar conceitos como, por exemplo, a gente tem o Security by Design. Isso. Cara, Vamos lá, que agora você falou bonito, falou um termo aí em que é o fato inglês. que você desenvolve um produto, pode Segurança ser um processo por design. né? Vamos lá, Então, o que é assim, isso? No ambiente de software, você já desenvolve um produto, né, de software que já leva em consideração premissas de segurança na própria arquitetura, no próprio código. No código do Exato. negócio. E se você é um cara pequeno, cara, uma empresa de 1, de 5 pessoas desenvolvendo software, é mais rápido para você fazer isso dentro da tua arquitetura. Se você é grande, veja bem, a indústria de RP são grandes empresas, né? Em comparação com, sei lá, produtos, por exemplo, de relatório de reembolso.
O RP tá do outro lado, é grande. Sim. Tem recurso. O software vai ser muito mais complicado de você redesenhar, rearquitetar, mas você tem recurso para isso. Então, ainda assim, eu gosto dessa legislação, porque eu acho que ela equilibra bem o jogo. Uma dúvida que eu fiquei aqui desse exemplo que você deu, em relação a ser grande, ser pequeno e a agilidade que cada um tem, você está falando do ponto de vista do desenvolvedor do software. Ou você está falando do ponto de vista da empresa que tem um software que já está dentro das conformidades da LGPD? Então, legal. Essa pergunta é boa. Fez sentido a pergunta? Faz Porque bastante o que você sentido, falou para mim ficou muito claro que assim, beleza, uma empresa que é grande é muito mais difícil ela pivotar e entrar em conformidade porque as peças são muito mais, são muito, o volume é muito maior, tem muito mais peça envolvida. Mas ela tem mais recursos. Só que ela tem mais recursos. A menor tem menos peça, só que ela tem menos bala. Você está falando em relação a essa mudança, a empresas que consomem e que usam um software específico que já vem desenhado com as especificações ou dentro das conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados, ou você estava falando em relação das empresas que desenvolvem software, de ter que fazer uma atualização para poder fazer o software ficar dentro das conformidades? Fez sentido a pergunta? Faz bastante. O exemplo que eu citei foi de uma empresa desenvolvedora de software. Vou tentar trazer esse exemplo, e aí vocês, por favor, me corrijam se eu falar alguma besteira, Thiago e Breno, no seguinte sentido. Vamos tentar tirar isso do contexto de software, porque quando a gente fala de segurança da informação, já parece que é um tema muito atrelado à TI. A TI tem o seu pé lá, mas não é só TI, né? Por exemplo, uma coisa que o Breno falou super interessante. Cara, se você tem uma caixa na porta da sua empresa para por currículo impresso, é dado, cara. É dado. E você vai ser punido por isso, se isso vazar, tá? Então, dado não cara, é muito amplo, né, cara? É muito amplo. Muito amplo. É porque a gente tem que olhar para o conceito de dado. E o que a gente, quando a gente fala dado, pelo menos eu faço uma referência muito com o ambiente digital. Não é, cara, não é só digital. Dado tem no ambiente analógico também. Dado é um conceito, né? Então, vamos tentar trazer o Security by Design para uma empresa que não é de software, até para a gente começar a desmistificar esse tipo de tecnologia. Vamos fingir que é pro dono da padaria que tem 5 funcionários ali dentro, um padeiro e isso. Eu vejo a LGPD da seguinte forma, tá? Eu vejo que você tem ali uma tríade, como se fosse um banquinho de 3 pernas, né? Se você tirar uma delas, assim como o exemplo do banquinho, você vai cair, cara. Vai cair. Né? Então, o que acontece? Eu vejo ali que você tem uma parte de processos da empresa, não de processos jurídicos. Eu vejo que você tem uma parte legal, né, que fala de contratos, né, principalmente sobre as bases de consentimento. E eu vejo que você tem uma parte tecnológica, né, que a partir do momento que naquela parte você está coletando dados no ambiente digital, catalogando, enfim, você tem um ciclo de vida do dado acontecendo ali dentro, você tem a parte tecnológica também. Então, vamos pegar o cara da padaria. Pô, Cauê, eu já uso um software. Se eu for pensar no Security by Design, não é o cara do software que deveria estar pensando nisso? Sim, no teu caso é dono da padaria. Porém, quando você for desenvolver um processo da sua empresa, é importante que você pense na parte de processo e na parte jurídica, no Security by Design. Pô, cara, me fala mais na minha padaria como é que eu vou fazer isso. Você vai oferecer Wi-Fi para os clientes? Vou. E você vai, para oferecer o Wi-Fi, as pessoas têm que se logar em algum portal, elas têm que passar por algum mecanismo para mostrar que elas são, né? Para trafegar dados. Sempre tem isso aí, né, cara? Sempre tem. Você está coletando um dado. Como é que você vai tratar esse dado? Tem como você fazer esse processo no Security by Design, né? Cara, beleza, que dado eu vou coletar, que dado eu não vou, tomando o princípio da boa-fé que o Thiago falou. Onde eu vou armazenar esse dado? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Qual o objetivo? Tem a relação do tempo do dado também. Claro. Ele tem uma vida útil. O dado tem um ciclo de vida. E o ciclo de vida é observado na legislação. Né? Eita, que... Só para aproveitar esse comentário, por que é importante o ciclo de vida do dado? Você imagina, aproveitando até o exemplo da grande empresa e a pequena empresa. A grande empresa talvez tenha um volume de dados acumulado que ela nem faça uso mais. E ela precisa aplicar a LGPD retroativamente. Então, se o dado é de 1970 e ele ainda vale.
Então ele tem que tomar cuidado com esse dado. Isso é muito importante. Então vai chegar Se um ele não ponto que ele fez vai ter uma que excluir o higienização, dado. se ele não fez uma higienização, se for algum dado legal que ele precisa guardar por 30 anos, algo do tipo, ok, ele guarda e depois ele faz essa remoção. Porque se vazar, vai vazar um conteúdo menor e não toda a base dele, imagina. Então, um dos pontos mais importantes aí, pelo que eu estou percebendo, é o motivo pelo qual você tem o dado. Então, se você tem um dado que não é mais útil para você, a melhor coisa que você pode fazer é excluir ele. Exato. Porque se vazar alguma coisa, vai vazar menos coisa. Exato. É isso. Eu tenho uma dúvida que quando começou esse assunto de que ia entrar em vigor a lei geral, isso coisa de 3, talvez até 4 anos atrás, quando a gente estava começando a trabalhar aqui com cibersegurança, segurança de comunicação ponta a ponta, isso uns 3 anos atrás, mais ou menos. A gente tinha muito uma visão de que essa lei faria com que a gente vendesse mais serviços de tecnologia, de segurança da informação. Então, a dúvida que eu tenho hoje, ainda mais depois desse papo que a gente está tendo aqui, a dúvida que eu tenho é, para entrar em conformidade com a LGPD, é uma coisa muito mais processual ou em relação à contratação de segurança? Seja um firewall, seja um antivírus, seja... enfim, soluções de tecnologia, ou uma soma dos dois? Boa, João. Eu acho que quando fala LGPD, muitas pessoas acabam pensando em soluções de segurança, mas a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados e segurança. São duas áreas que lidam com conteúdo bem crítico, mas elas têm que rodar de mão dadas, juntas, porque isso ajuda a outra. Então, quando o cara tem um firewall, quando ele tem um antivírus, ele está reduzindo o risco dele, disso vazar, disso ser acessado, disso ser indevidamente acessado por uma pessoa que não deveria acessar. Então, isso ajuda muito. Todos esses equipamentos, serviços estão incluídos lá no pacotinho de LGPD. Daqui para frente vai virar um PDCA. Você vai ter que continuar melhorando só para a turminha saber aqui, PDCA. O que é isso, cara? Vamos lá. Eu fazer planning, do, doing and acting. Planejamento, fazer e ação. É isso? Check. Então é PDCA. PDCA. Planejar, Plan, fazer. do, check. O check, verdade, checar. Plan, doing, checking and acting. Acting, né? Interessante isso. É uma cadeia que é um ciclo contínuo, né? De melhoria contínua. É um subproduto do conceito melhoria contínua. Entendi. Produto prático. Né? E para LGPD é exatamente isso, cara. A melhoria tem que ser contínua. Se ela não for contínua, o que você produziu hoje talvez não seja seguro daqui a um ano. Então, você precisa continuar melhorando. Porque isso entra muito... tem muito a ver com a parte de segurança de tecnologia que a gente vê, né? Isso, por isso beleza, você tem uma segurança dentro do seu servidor, um antivírus tal, enfim, você tem lá uma maneira com que seu ambiente está seguro. A partir do momento que você atualiza ou um sistema dentro desse ambiente, ou o sistema que é o ambiente em si, tudo aquilo vai por água abaixo, porque muda. Exato. Então, a segurança, ela sempre tem que estar em atualização junto com tudo que está acontecendo. Perfeito. Ela é mutante. A todo momento ela está mudando. Por isso PDCA. Por isso PDCA. Vamos pegar um exemplo de um empreendedor que está utilizando ainda sistema operacional antigo, que não é atualizado mais pelo fabricante. Como que ele vai demonstrar para a LGPD que ele está fazendo algo para evitar que ele seja invadido para um produto que já é um legado? Ou seja, aí ele já rodou. Se for extremamente necessário, ele vai ter que adicionar soluções satélites para proteger isso. Reduzir a rede, planejar um firewall de um acesso determinado. Então ele vai ter que mudar o escopo de segurança para tentar proteger isso. Agora, se ele tem a oportunidade de migrar para uma versão mais nova, ele deve fazer isso. Mas aí, no final das contas, porque isso demonstra que ele está buscando uma ação de reduzir esse risco. A LGPD tem muitos itens de redução de risco. Quanto mais você reduzir, mais em compliance você vai ficando.
Mas nessa situação que você falou agora há pouco de você... beleza, não vou atualizar meu sistema para um sistema que tenha o suporte ou que seja atualizado constantemente, porque não tem essa atualização. Isso acaba ficando mais caro você ter essas soluções satélites para proteger aquele negócio aqui no meio que não tem mais atualização, que não tem mais suporte, que não tem mais segurança, do que você, de fato, tentar fazer uma mudança um pouco mais brusca e mudar aquele miolo inteiro. Cara, tem uma você falou de custo, eu tenho uma... eu acredito que sim, né, André? Vendo o que ele falou. Mas, assim, uma coisa que eu ia te falar, tu vai pegando uma carona nessa questão de custo, é o seguinte. Você compra um carro hoje, existe uma legislação no nosso país, né, que se trata do extintor. Então tem tipo de extintor, você não pode ter o extintor vencido. Então o que acontece? Você começa a ter os custos adjacentes a você ter um carro, né? Que não aqueles que estão diretamente ligados ao fato de você andar com o carro, né? Precisa pôr gasolina, precisa trocar o pneu, precisa fazer revisão. Eu tenho uma série de outros custos que são adjacentes, né, ao fato de eu ter aquele benefício. Direitos e responsabilidades. Eu tenho direito de ir e vir mais rápido, cara, porque eu tenho um carro. Beleza, mas você tem algumas responsabilidades. Sabe o extintor do teu carro, cara? Ele precisa estar, obviamente, dentro da data de vencimento. Atualizado. Então, assim, quando esse tipo de legislação no setor, como todas as companhias consomem tecnologia hoje, se eu fosse empreendedor, o que eu ia estar pensando? Existe um custo de tecnologia, um enxoval de tecnologia que eu tenho que ter, e um custo que é o meu custo do extintor de carro. Se eu quero ter uma companhia, eu vou ter que ter esse custo. Poxa, mas é um custo... Cara, é o custo de elevar a maturidade do ambiente empresarial. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não vou entrar nem nessa seara. Na verdade, como eu nunca empreendi, eu não posso nem... né, eu não consigo aqui opinar nesse sentido de, poxa, se é fácil ou não, o fato é o custo. É positivo no sentido de aumentar? Óbvio. Mas tudo aquilo que é positivo não tem um custo? Cara, se você está querendo, sei lá, ganhar massa muscular, né? Você não vai ter que malhar, cara? Poxa, com certeza, né? Não sei, se você não quiser malhar, você vai ter que comprar um web shaper, né? Que você só faz abdominal e aí você vê a propaganda, o cara tá com peitoral e tríceps. A foda é que o web shaper não existe no ambiente que a gente tem LGPD. Então, assim, fato é, não tem web shaper, cara. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ter um custo de tecnologia, você vai ter que ter um custo de... Existem companhias que eu já conversei que o cara vai abrir uma filial, vai abrir uma outra, uma spin-off, seja lá o que for. O que acontece? O cara tem uma rede de farmácias, tá, que faz isso, né? Cada nova loja, ela já tem um enxoval de tecnologia padrão, ela já tem um custo. Cara, você vai ter que lidar com isso, né? O custo de operar no negócio. E assim, até voltar uma pergunta antes que você falou, poxa, você vai ter um custo só de tecnologia, você vai ter que atuar só numa frente, você vai ter que ter um plano de ação para estar em compliance só com tecnologia? Não. Uma coisa que eu acho bastante negativa de como o mercado vem ofertando, né, produtos que conversam com o LGPD hoje, é o fato de que muitas vezes eu tenho visto oferta como se a LGPD fosse um produto de prateleira. Você entra numa loja e fala, cara, vou comprar uma LGPD aqui. Ficar em compliance com a LGPD. O cara vem e te entrega um kit, você toma igual um Redoxon e beleza. Mas não é isso, né? Então, assim, você tem essas três frentes que a gente falou, processual, né, de processos, legal, né, de jurídica mesmo, e você tem a parte tecnológica. Então, ali dentro da parte tecnológica, cara, faz um plano de ação para ver as vulnerabilidades que você tem. Você tem um sistema operacional desatualizado, você não tem antivírus em todas as máquinas, você não tem backup, né? Faz uma revisão dos seus processos, é um plano de ação dentro daquela esfera de tecnologia e vai para a esfera de processo. Cara, na esfera de processo você coleta mais dados pessoais ou sensíveis do que é necessário, então você não está agindo de acordo com a boa-fé que é presumida por essa legislação, você vai se dar mal. Você está praticando security by design nos seus processos, aí você vai para a parte legal, cara, que você vai sentar com um advogado que tem conhecimento sobre isso, o cara vai te falar um pouco sobre as bases, né, legais que você tem de consentimento, né, para obter, para capturar, para usar o dado em todo esse ciclo de vida do dado, né? Que, como o Breno muito bem falou, não é só coletar, não é só armazenar um determinado momento, cara, você tem que excluir, sabe? Se você nunca assistiu Discovery, agora é uma boa hora de você assistir Discovery,
daquele pessoal que tem uma série de coisas dentro de casa e não quer desapegar, cara, vai dar zebra, né, LGPD. Acumuladores. Né, os acumuladores. Acumuladores não compulsivos. seja um acumulador de dado, porque você vai pagar caro por isso, né? Então, assim, você tem que atacar nas 3 frentes, deve existir um plano de ação para as 3 frentes. O data mapping é um instrumento que você tem que usar ali, uma tática que você vai usar para mapear todos os seus dados. Eu acho que na esteira do data mapping vem um plano de ação levando em consideração cada uma dessas frentes, e cada uma dessas frentes tem também uma subdivisão por áreas. Então, você tem dentro do administrativo, RH, marketing, financeiro, o que você faz, cara, de processos, o que você tem no ambiente ou na esfera legal, dentro desse pilar legal, o que você usa de software, quão atualizados eles estão, né, dentro do pilar de tecnologia. Então, dá para fazer um fatiamento disso aí, né? Eu tinha dito aquela hora de você separar um Excel, fez um data mapping lá por dado sensível e dado pessoal, né, em linhas e em colunas CT as áreas, dá para a gente cria brincar, V2 e vai aumentando. já cria uma V2. Nas colunas você vai ter lá legal, processos e tecnologia, e nas linhas você vai ter as áreas para você entender o que está ou não próximo, né, ou em conformidade com a legislação. Então, olha só que bacana que a gente está pensando na multa. Porque também eu falei da economia comportamental, tá aí o Kahneman lá no Rápido e Devagar para falar que a gente sente mais, quando a gente perde, né, mais medo da perda do que motivação pelo ganho. Então, talvez seja por isso que a gente discute a LGPD, como outras legislações, no contexto do que eu vou perder. Que também, respondendo a tua pergunta, o cara vem até nós, a gente vai vender mais serviço quando a LGPD estiver rodando? Provavelmente sim, porque a maioria das pessoas tem um medo maior da perda, né? Do que elas olham para esse lado que eu tenho esse olhar. E, cara, o que eu ganho com isso, né? Então, assim, imagina você fez um data mapping desse na sua empresa e você criou um plano de ação desse. Cara, você está ganhando, cara. Você não tem que olhar só para o que você está perdendo. Você tem uma estrutura de governança muito mais sólida. Mas brasileiro é daquele jeito, né, cara? É sempre reativo. Eu acho que não somos só nós. Não é só o brasileiro, mas assim, a tendência é sempre essa. A maior prova disso é esse número que ele falou pra gente. Quantos por cento das empresas do Brasil estão dentro? 6%. Quando começar... História? Você tem esse dado? E se você tiver, descarta ele depois de um tempo. Eu vou usar um dado aqui também que eu vi, que é bacana. Aqui no Brasil a gente usa 15 dias para a gente responder, né, quando alguém solicita os seus dados. Ou você faz uma devolução na hora, sem fazer tratamento nenhum, te entrega todos os dados, ou você em 15 dias entrega um relatório mais detalhado. É isso que a lei diz hoje aqui. Na Europa, é 30 dias, extensível até 90, e pasmem, sabe quantos % são cumpridos? 40%. 40 dias ou 40%? 40%. Então, ou seja, se eu já começo em 30, já tem um atraso enorme, sempre estende para 90 e entrega-se 40, vocês acham que 15 dias vai ser ok aqui no Brasil? Impossível. Ou seja, a NPD vai ter que trabalhar nisso. Eu ainda não vi ninguém batendo o martelo e falando 15 dias é o suficiente porque tem esse modelo assim, assim, assado e dá para fazer isso, isso e isso. Então, muita coisa para ser regulada ainda. Né? Exatamente. Eu vou chamar de uma lei nova que vai ser muito adequada, baseada na maturidade, que a gente vai rampar isso. Então, pensando em todo esse trabalho que você está fazendo na sua companhia, se adequando o máximo possível, e aí, quem você contrata de fornecedor? Você não olha se ele está adequado? Ele te mandou um contrato de controlador operador? Você está falando com ele? A importância disso é enorme. Se eu estou me adequando, eu quero trabalhar com quem está se adequando. Porque o risco de vazar o meu dado com um terceiro é grande. E adivinha, eu sou corresponsável. Se vaza o dado com... Target, lembra daquela varejista americana que teve um vazamento de dado por causa de uma empresa de prestação de serviço de ar-condicionado. Tá aí um caso legal da gente falar do security by design, não em tecnologia, mas em processo. Você falou tudo, cara. Você tem ali um processo pensado na contratação de fornecedores que levem em consideração o quesito segurança. Pô, tá aí. E a adequação também, é onde entra o valor de mercado que você estava comentando. Exato. Né? Todo mundo compra online. Essas grandes empresas online têm que pegar os seus dados de entrega,
Sim. e passar para a transportadora. A transportadora é responsável? Ela está se adequando à LGPD para atender esse cliente? Importantíssimo. Se não tiver, vai buscar importantíssimo. uma que esteja, né? Ou ele vai vazar meu dado. Então é um risco enorme. Então é muito importante a gente trabalhar o máximo possível com esses clientes, fornecedores bem próximos. Porque todo mundo quer trabalhar com quem está evoluindo. Senão você aumenta o seu risco. A gente está falando de um grande objetivo que é reduzir risco. Se eu não olhar para fora, estou comprando o risco. Cara, eu me lembrei de uma... Não me perguntem por que eu sei disso, porque vou deixar claro que eu sou um cara de marketing e vendas desde o começo da minha carreira, mas Olha. me lembrando de ISO 9001, que aí dando um exemplo de Security by Design Dá em até- processo, Até dá frio na espinha quando você fala isso. não em tecnologia. Olha só, que interessante. O Breno deu um exemplo super bacana. Eu me lembro que no ISO 9001, para você contratar um fornecedor, né, até desde o momento da contratação até o momento do pagamento, você tem que ir cumprindo cada vez mais obrigações, como se fossem obrigações progressivas. Para eu te contratar, você tem 10 itens. Para eu te pagar, cara, você tem 30. Não me lembro se é no pagamento ou na execução do serviço. Para estar em compliance com essa questão do ISO, né? Então, como que é um Security by Design em processo? Poxa, quando você está contratando um fornecedor, o que a gente acabou de dizer, se você é um cara que já tem ISO 9001, você vai estar pensando nisso. Como que você pode fazer, mesmo sem ter ISO, para levar em consideração a LGPD e pensar nisso? Cara, olha, se o meu fornecedor vai ou não impactar, né, na minha questão de estar em compliance, e se ele vai, quais os itens que ele deve cumprir para, primeiro, tá lá na minha lista de fornecedores, né, das pessoas que eu estou fazendo cotação, até o momento em que eu vou, de fato, te contratar e realizar um pagamento. Você tem que ir cumprindo uma série de itens para ser meu fornecedor. Teve um histórico, teve um case emblemático de vazamento de dados, que foi o da Target, aquela varejista americana, Sim, bastante famosa, muito pelo uso boa de dados. aquela loja. Cara, eles, se eu não me engano, cara, esse case, ele falava sobre fornecedores. Olha só, não tem nada a ver com tecnologia. Até tem, né, na verdade, mas assim, o processo poderia ter sanado isso. O fornecedor de ar-condicionado, de manutenção de ar-condicionado, se eu não me engano, a história foi essa. Ele tinha acesso a um sistema para, não sei se para fazer a prestação de conta do serviço, para poder receber, que através desse sistema os caras conseguiram acessar a base de dados. Então aí você tem erros de tecnologia e erro de processo. Você tem ali uma superfície de ataque, que era o sistema, que provavelmente não teve uma revisão do código para ver essas premissas de segurança, e você também teve um processo. Quer dizer, o cara precisa lançar num sistema, beleza. Precisa lançar num sistema, o sistema tem que ser meu, esse sistema tem que estar diretamente ligado ao meu banco. Olha como as coisas se conversam, né? Esse caso fala um pouco sobre processo, um pouco de tecnologia, mas o próprio processo poderia ter barrado. O cara poderia fazer isso via uma outra dinâmica, um outro processo que não conversasse com aquele sistema, e aquele sistema não deveria estar ligado diretamente ao banco, onde estão outros dados que são sensíveis e pessoais, né? Então tem uma série de coisas aí nesse quesito que a gente deveria se atentar e não se atenta, cara. Pro dono de empresa, é um avalanche de informação, cara. Porque, assim, não tem como ele saber de tudo. Não João. se colocando assim, nossa, a gente é foda pra caramba. Não, mas assim, a gente consegue conversar sobre isso porque a gente trabalha com dado. A CCM é uma empresa que trabalha com dado. Então a gente consegue ter noção do que a gente está falando. Então, assim, o que eu vejo pro cara que é dono de uma empresa, de novo, falando do cara pequeno, falando do cara que não tem tanta noção do que é a LGPD, o que é um ciclo de vida do dado, eu vejo que a melhor coisa que ele pode fazer não é necessário, não é contratar alguém, não é tentar resolver tudo sozinho, mas é investir uma grana nisso em uma consultoria, cara. Em uma consultoria de processo, uma consultoria jurídica, uma consultoria de tecnologia. Às vezes vale a pena você comprar expertise. Você ganha Óbvio, tempo. porque você ganha tempo. Exatamente. Só que essa relação, vou usar o DPO as a Service, ele vai conhecer muito mais a fundo a sua empresa. Sim. Cara, ele vai
entender todos os processos, vai bater um papo com muitas áreas, vai entrar mais a fundo, ele vai trazer as informações de, olha, isso não é um processo tão legal porque compartilha acesso com aquele outro e o risco lá é grande. Sim. E talvez isso traga um incômodo, mas é o objetivo. Achar os pontos de dor para corrigir. Se você for ficar só pulindo, não serve. Tem que corrigir, tem que tampar os buracos, tirar os esqueletinhos do armário, senão não vai. E às vezes a consultoria realmente, ela traz essa visão. Ela traz e fala, pessoal, vocês precisam corrigir isso. Talvez você não precise corrigir, você não precisa contratar uma consultoria fim a fim. Cara, do começo ao fim, eu vou pegar todo o processo de LGPD e vou te entregar até aqui, você vai fazer só manutenção. Contrata uma fase, depois contrata outra, depois contrata outra. Talvez seja interessante esse formato. Porque você vai ganhando expertise e maturidade. É muito típico na minha cabeça ouvir o cara falando assim, não, mas a consultoria eu vou gastar R$1.000. Você tá maluco? Vou gastar R$1.000 com consultoria? Beleza, não gasta então. Você vai ter que dedicar uma pessoa. Não gasta, você vai ter que dedicar você provavelmente, mais alguém para te ajudar a entender o negócio. Vocês vão fazer o negócio, não vai estar necessariamente dentro do escopo, dentro da conformidade da lei, porque o que você faz para ganhar dinheiro não tem nada a ver com isso. Exatamente. Não é? Vai atrapalhar o seu Vai core. atrapalhar o seu core, você vai estar ocupando espaço mental no que você podia estar fazendo para te trazer receita, você vai estar ocupando numa coisa que você podia pagar alguém para fazer para você. E aí, ao mesmo tempo, mais rápido, mais preciso e mais bem feito. E aí, no final das contas, pode ser que você ainda caia no pente fino, e mesmo com todo esse investimento de tempo e investimento mental que você colocou no processo todo, você ainda acabe rodando. Então, o barato, nessa situação, eu vejo que o barato sempre sai caro. É um tipo de situação que vale, eu recomendo bastante você trazer uma pessoa de fora, ela tem uma visão diferente, ela vai ajudar, e a consultoria traz essa visão. Seja para fazer um levantamento básico, seja para fazer faseado, ou até mesmo para fazer uma análise e te entregar para você decidir o que você vai fazer daqui para frente. Então, eu acho que ajuda muito. E contando daqui até agosto, agosto a gente está falando, a lei já está valendo. Na verdade, algumas multas já foram aplicadas, mas até agosto ainda não existe força de pagamento. O pessoal ainda pode recorrer e ir trabalhando nisso. Então, até agosto, muita gente ainda vai segurar, só que não teremos profissionais disponíveis até lá. Oferta e demanda, né, se cara? todo mundo resolver em cima da hora. Oferta e Então, demanda. quem começa a se preparar antes vai mais adquirindo barato. mais vantagem. Tem mais tempo, tem mais dedicação, então é importantíssimo isso. A questão de trabalhar com fornecedores. Existe um risco em eu ter 10 fornecedores, ou é melhor eu reduzir um pouco o meu escopo e ver se o meu fornecedor atual faz outras atividades também para me ajudar a fazer esse mapping? Porque talvez ele tenha expertise. A gente oferta a nuvem e às vezes o cliente não tem o banco com a gente. O serviço de banco ele utiliza outra empresa. Será que eu posso fazer as duas partes para ele, entregar mais para ele? Então, isso é importante. É um fornecedor único. Estou garantindo que é o mesmo contrato, é o mesmo acordo de controlador e operador. Isso ajuda bastante, facilita. E eu consigo, talvez, sugerir algumas coisas que eu tenho uma visão não só por nuvem, mas por banco também, porque eu já conheço o software, já conheço... Nesse sentido, Breno, de quantidade de fornecedores, ter menos é melhor? A nível, assim, pensando a nível de LGPD, tem alguma correlação ou não tem nada a ver? Nem sempre. Isso não tem um vínculo assim direto não, mas se você tiver muitos fornecedores pulverizados acessando o mesmo banco, você aumenta o seu risco. Sim. Porque você tem uma pessoa para controlar o que cada fornecedor faz. Todos eles, o que eles acessam. Então, talvez você aumente o seu risco, entendeu? É por isso que eu estou falando da quantidade. Mas não está vinculado diretamente. Eu vejo que muita empresa despreparada aí, quando começar a multar, vai entrar no pente fino, porque, cara,
a falta de informação e a falta de profissionalismo de grande parte das empresas até, cara. Isso quando começar a chegar multa, e é aquilo que você falou, vai começar a chegar multa, aí vai chegar multa para a empresa do vizinho. Aí eu vou falar, porra, o cara ali já rodou, preciso contratar um negócio. Aí eu vou atrás da consultoria. Contrato consultoria. Aí a outra também vai. Aí o que vai acontecer? Vai ter muita demanda por consultoria que tem a ver com LGPD. É aquilo que você falou, vai começar a ficar caro, vai ficar mais inacessível. Eu preciso corrigir só os itens relacionados à LGPD? Eu tenho outras empresas que podem corrigir outros itens? Tenho sim. Que nem, por exemplo, a gente está falando de dados. Dados fica no banco de dados. Como que você está cuidando do seu banco de dados? Você tem um DBA, cara? Você está dando acesso para todos os seus fornecedores, sem critérios? Sim. Qual é o seu controle? O que você está fazendo? Então, isso é um item importantíssimo. As pessoas estão cuidando do seu banco. Então, mas esse é o ponto que eu acho que é legal a gente conversar, porque, por exemplo, se conecta. Não, assim, eu já li várias matérias sobre LGPD e como se preparar para a LGPD. Como garantir que você não vai tomar multa na LGPD. Nenhuma falou por exemplo, de ter um DBA para garantir que o seu banco está bem estruturado, que uma quantidade de pessoas que você sabe que estão acessando o seu banco estão acessando o seu banco. Nunca falaram sobre esse tipo de coisa. Então, tem muitas tangentes a questão da LGPD. Tem muitos pontos que você não vai ler sobre, que você não vai saber sobre. Mas, por exemplo, DBA. DBA é uma coisa que, pelo jeito, se você não tem um DBA para estruturar o seu banco corretamente, isso pode aumentar seu risco. Isso. Eu acho que tem uma porrada de produto aí entrando na esfera de tecnologia. Tem uma porrada de produto que ganha uma roupa nova aí com a LGPD. E veja, eu não estou falando da banda, tá? Eu estou falando de verdade de uma nova roupagem. Fala, cara. 3 músicas da roupa nova, vai. Rapidamente. Eu não vou falar porque estão todos no meu Spotify, tá brincando? Deixa eu te falar, cara. O que acontece é o seguinte. DBA. A gente pode entrar muito bem nessa seara, né? Que é consultores de banco de dados. AD. Explica o que é um AD pra gente aí, Cauê. Entendeu? Por exemplo, vou explicar um conceito básico do AD, né? Que é o seguinte. Não, mas é isso mesmo. Você precisa... O AD basicamente é uma ferramenta tecnológica que vai fazer com que as pessoas tenham acesso ao que elas precisam trabalhar de ativos de TI, não mais nem menos do que isso, de acordo com algumas regras. Então vamos simplificar. De forma sucinta. É uma hierarquia dentro de um servidor de arquivos. Na verdade, você tem... mais ou menos. Não, a gente tem que pensar... É uma ferramenta que um negócio... esses níveis de acesso em outras ferramentas. Isso. Você tem pessoas, você tem grupos e você tem políticas para esses grupos, e você tem as ferramentas de TI do outro lado, vamos dizer. Então, assim, olha, o João é do marketing, o marketing tem aqui determinados acessos, né? E o João, como analista sênior de marketing, tem tal acesso. Então, assim, você garante com o AD que a pessoa acesse tudo aquilo que ela precisa para desenvolver a atividade dela, não mais nem menos. Isso deveria ser, na verdade, eu acho que assim, é o escopo do AD. Só que a hora que a gente se sente confrontado, né, com ameaçado, confrontado, seja lá o que for, quando a gente tem um estímulo externo, como é o caso, vindo de uma legislação, que está colocando medo da gente, cara, ó, você pode perder isso, que é o que a gente estava discutindo, né, tomar uma multa, e assim, progressivamente, até chegar no ponto de ter suas operações interrompidas, que vai acarretar num lucro cessante. Provavelmente até a falência, né? Pode ser que sim. O lucro cessante leva à falência. Interrupção de operações é o lucro cessante. Então tem um pipeline aí, né? Agora o que acontece? Voltando para a questão do AD. Olha como ele ganha uma roupagem nova. Porque é o seguinte, antes a gente não tinha esse estímulo para querer usar o AD. Ah, não, vou usar o AD porque... Cara, aqui, ó, para minha gestão de TI vai facilitar pra caramba, porque eu não preciso ficar criando uma coisa, cada usuário na mão, já aplico aqui um grupo de políticas para tais usuários, tipo de usuário, grupo de política, pau na máquina, minha gestão fica simplificada. De fato, fica, mas agora você tem uma nova motivação além da simplificação da sua gestão de TI. Você tem o fator segurança, cara.
Entendi. Então, assim, como você estava falando do fornecedor, essa questão isso pega muita carona, né? Nos produtos que ganham uma cara nova, no fornecedor ter mais ou ter menos. O fato é, se você garante, seja a pessoa, um fornecedor, seja um colaborador, seja ele o que for, se você garante que as pessoas... Se tem mais pessoas, você vai precisar de mais acessos às ferramentas que você usa, os dados que você armazena. E aí, cara, sua gestão de segurança começa a ficar mais complexa. Sim. Se ela mais complexa, significa que você vai gastar mais horas, você vai gastar mais esforço mental, então você vai precisar de mais gente e você vai precisar tratar muito bem essas pessoas, porque o esforço mental, né, é complicado. Ele tem ali uma complexidade do seu negócio. Muito. Você entendeu? Então, assim, o que acontece? Alguns produtos ganham uma roupa nova, que não somente aquela das funções que eles tinham, mas agora eles têm algumas funções que são capazes de... que servem como analgésicos ou, na verdade, como remédios que você tem para fortalecer o seu sistema imunológico contra essa doença, se é que a gente... É péssimo chamar assim, mas seguindo nessa analogia, que é essa nova legislação. Entendeu? Então, cara, o que você antes tomava para isso, agora você pode tomar para isso e para mais aquilo, em nível de remédio, né? Acaba tendo uma função a mais. Exatamente, tem uma função a mais. E também pegando como ponto de partida essa questão não só dos produtos, né? Ganhar uma roupa nova, mas o fato que você colocou ali de mais fornecedores ou menos fornecedores, cara, acho que é um ponto que vale a pena a discussão também. Mais fornecedores, mais ou menos pessoas, você sempre vai aumentar os caminhos que você tem até os dados. A quantidade de pessoas no ecossistema empresarial pode significar, sim, obviamente, uma ameaça maior, um risco maior. Então, cara, você vai ter que dar um jeito de analisar de novo aquela tríade de processos, parte legal e de tecnologia para garantir que, como você está ampliando a quantidade de pessoas e sucessivamente, e assim na sequência, na esteira, você está ampliando também o risco, porque essas pessoas vão ter que acessar os dados, você vai ter que fazer um PDCA no seu plano de ação, né? PDCA, vamos lá. Que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. Né? Ou seja, segurança, cara, não pode ser tratada como um projeto, que é o que a LGPD vem sendo tratado como produto de prateleira. Produto de prateleira é projeto. Comprei, tomei, acabou, tô curado. Não é assim, cara, não é uma vacina. Né? Isso é um projeto. Você vai lá e coloca um projeto que vai render ali novas iniciativas para a companhia, um benefício. Tará. Não é um projeto, é um processo. Cara, e processo tem que ter um ciclo de melhoria contínua, porque ele é vivo, é orgânico. Eu tenho muita dificuldade em ver isso. Eu acho que o período de adaptação das empresas no Brasil vai ser um longo período. Porque eu tenho a impressão que todo mundo que eventualmente vai falar, não, agora vamos olhar para a LGPD, vamos regularizar aqui, vamos deixar tudo bonitinho, redondo, vai fazer do jeito que você acabou de falar. Remédio, vacina. Vou gastar uma bala, vou comprar uns sofos, segurança, os caralho. Vai ter o cara aqui que vai ser o meu DPO e não sei o quê. E aí, morreu. Eu acho que é importante, João, simplificar essa situação e pensar principalmente no plano de ação. A lei já está aí, você precisa se adequar a muitas coisas. O que vamos fazer, quando, por quê, em qual velocidade, com quais pessoas. Eu estou treinando o meu time, eu contei para toda a minha companhia o que é LGPD, o quanto isso precisa ser trabalhado. Então, se a gente não fizer isso, não existe aumento de maturidade. Tem muitas pessoas que têm que crescer junto com isso, têm que evoluir junto com isso. Cara, vamos fazer Aí vai fluir muito melhor. Vamos fazer um documento desse? Um white paper, um post das etapas, porque eu tenho muita dificuldade de entender de fato quais são. Primeiro passo, o que eu tenho que olhar? Processo. Beleza, processo. O data mapping, é isso? Mapeamento de dados. Isso. Faz o mapeamento de dados. Beleza, fiz o mapeamento de dados. E aí? O que eu faço depois? O que eu faço agora que eu fiz o mapeamento de dados? João, vamos fazer. Entendeu? Vamos fazer então. Beleza. Descobri o que eu tenho que fazer depois do mapeamento de dados. Vamos explodir o que precisa ser feito. De uma maneira bem prática. Cara. Como o rei da analogia, eu vou
Vou seguir com mais uma aí na esteira. Vamos lá, que você tá bem, Sabe Ju. quando você vai no supermercado e tem lá, você vai no açougue e você vê aquela imagem do boi, coitado, todo recortado, né? Sei. Que são as partes carnes, do boi, as partes, né? é. As carnes. Pendurado Cara, lá. o seu data mapping é o boi, cara. Não significa que você precisa comer o boi todo de uma vez. Né? Você pode fazer o data mapping para você ter o boi, separar ali em partes para você entender qual é o primeiro churrasco que você vai fazer. E o primeiro churrasco tem que ser o mais crítico. Então, usando essa analogia, a picanha vai ser que parte? Qual o Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente fica olhando, vou ter que comer o boi de uma vez. Cara, não vai, não precisa ter esse desespero. No começo ou no fim? Onde você prefere esse jogo? Exatamente. Então, mas vocês entendem nesse sentido que, assim, é aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Eu tô aqui na CCM, eu também eu percebo muito, eu vivo muito com esse negócio de dados. Só que mesmo assim, para mim, é um negócio um pouco difícil. Para vocês, é um negócio totalmente fluente. Cara, é óbvio, LGPD você tem que fazer o mapeamento dos dados, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, depois você vê, cria aqui o DPO, não sei o quê. Cara, beleza, fiz um mapeamento de dados. E agora? Então, aí você faz um plano de ação. O que eu tava dizendo da analogia Exatamente. é o seguinte, cara, calma, você vai fazer um data map e você vai ficar assustado. Mas é isso que eu tô calma, falando. Vamos ver qual que é a picanha. É isso que eu tô falando. A informação, ela não tá disponível para todo mundo. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso. Não tem ninguém falando, cara, você precisa fazer assim. Você faz um mapeamento de dados, aí depois o próximo passo é esse, depois o próximo passo é esse, depois o próximo passo é esse. É tudo muito vago. É tudo muito vago. Assim, muita gente no Brasil, né, a expertise que eles têm é realmente com GDPR, eles trabalharam lá atrás, fizeram esse processo, aprenderam lá e agora estão aplicando no Brasil com LGPD. E muitos com consultoria, uma força de trabalho, porque realmente exige dedicação. Não tem uma receita de bolo. Cara, eu posso elencar 10 itens aqui, cada empresa vai funcionar diferente. Por quê? Talvez o RH seja muito crítico na empresa X e na empresa Y não. Então, se eu falar para ele, cara, sua picanha é o RH aqui. Cara, lá no outro talvez não. Entendeu? Então, é muito importante que essa expertise não seja receita de bolo. Porque senão vai ter muito problema. Porque senão não vai se aplicar para todo mundo. Ele vai se aplicar de forma errada, entendeu? E não vai ter uma boa consistência desses dados. Pelo que vocês estão falando, eu estou vendo que exige dedicação. Se manter dentro das conformidades da lei geral de proteção de dados é que nem declarar imposto. É uma coisa que você sempre tem que estar olhando para isso. Você sempre tem que fazer. Todo ano você tem que melhorar. É um processo. É uma obrigação. Todo ano vai mudar a tua declaração, provavelmente. Isso. Você vai otimizando. Exatamente. Você adquiriu um imóvel, você vendeu um imóvel, sei lá, tem N variáveis que são mutáveis, cara, sabe? Então você precisa ficar se atentando. Daí o tal de novo, da sopinha de letra do PDCA. Você vai ter que revisar o processo, você vai ter que entender o que mudou, é uma coisa viva, como a gente colocou. Então você vai, como tudo que é vivo, você vai ter fases distintas, com variáveis distintas, então você vai ter que se atentar e se debruçar sobre isso de forma contínua, não só uma vez, como um projeto. A própria Receita Federal, ela vai evoluindo o software. Cada ano que passa, o que você enviou no ano passado, ela traz dentro do software do próximo ano. Isso vai embarcando, vai facilitando para você. Na LGPD vai ser assim também. Você vai adquiriu, melhorou, traz para dentro. Quando for rodar a melhoria contínua, você já saiu do ponto 0. Já tem o ponto 1 para trabalhar. Não precisa corrigir 100% de uma vez. Talvez isso exija um tempo para isso, ciclos. E é isso que vai ser muito bom. Talvez em futuro aí, não muito distante, cara, isso talvez seja uma fonte de renda enorme para o governo, cara. Ver quem está cumprindo isso. Porque tem 220 milhões de fiscais. Com certeza vai ser, né, o cara? tempo todo. E quando a NPD não tem uma resolução na esfera dela, ela não fala que você não pode acionar a justiça. Então, se eu pedir o meu dado para a empresa, ela não me deu, eu espero prazo legal, ninguém cumpriu, eu posso acionar a justiça.
Então, a gente consegue continuar fluindo por outras esferas. Isso pode ser um problema quando não tratado. Então, o NPD vai evoluir esses controles, vai cobrar de todo mundo uma devolução disso, porque é importante. Agora, todo mundo vai entregar certinho, igualzinho sempre? Não. Então, os padrões vão melhorando com o tempo. É muito similar ao ISO. Depois que o pessoal começou a implantar ISO, fica mais fácil você identificar as empresas. Cara, essa empresa é certificada ISO. Você já sabe o nível de qualidade dela. Então, sim. É ótimo. Passa a significar alguma coisa, né? O seu nível, você já sabe que você está contratando alguém no nível mais alto. Ele cumpre, no mínimo, tudo isso da ISO. Sim. Então, isso é muito importante. Isso é legal que você falou, cara. Vira tipo uma certificação ISO. Né? Selo LGPD de conformidade. Selo LGPD. Tem algumas que falam sobre segurança da informação, como a ISO 27001 e tal. Mas assim, o legal é que é o seguinte também, a gente está discutindo muito conceito, em nível prático, o que acontece? Eu já me deparei com situações de empresas que só podem te contratar, né, como fornecedor se você tiver ISO, se você tiver alguma outra dessas situações, né, onde você está em conformidade com alguma regulamentação, com alguma legislação. Então, por exemplo, igual você falou lá atrás, cara, quando eu vou me lembrando de situações onde a gente comercializou teste de penetração, foram para clientes que já haviam sofrido uma invasão, então o cara realmente ele viu que aquilo existe, acontece, né? E aí ele veio a comprar para entender melhor, ou o segundo caso, que era de companhias que iam passar a fornecer para companhias maiores que tinham ali um nível de governança mais alto, e elas determinavam que você teria que ter feito um pen test, né? Um teste de intrusão no seu último ano. Fornecedor. Então, assim, esse é o tipo de coisa que pode ser que a gente venha se deparar. Poxa, vem cá, para você me fornecer, João, você tem que ter 27001, cara. De certa forma, vai dizer que o meu risco quanto a você como meu fornecedor é menor em relação à conformidade legal com a LGPD. Então, é o tipo de coisa que a gente vai acabar, muito provavelmente, ver acontecendo cada vez mais, né? Começa... É o trickle down aí que começa a acontecer no ambiente prático, né? O gotejamento aí, né? Falei contra o anglicismo e acabei de usar um. Que hipocrisia. Agora pro afegão médio aí que não pegou a referência, Cauê. O que é um teste de penetração, cara? Um teste de penetração, cara, são de forma também bastante... É bom explicar isso aí, pô. Senão fica meio... Fica vago. Fica vago. É que assim, eu vou tentar explicar de uma forma sucinta também, tirando o tecniquez da história, mas são testes, né, onde você tem analistas de segurança, que são os famosos ethical hackers, né, que são os hackers white hat, né, que são as pessoas que usam os conhecimentos de invasão de sistemas para o bem, vamos dizer, né? Que eles vão testar a resiliência do seu ambiente de tecnologia, eles vão usar, em vez de invadir para praticar um crime, uma ilicitude, eles vão ser contratados por empresas para testar a segurança das outras empresas em nível de tecnologia. Então, um teste de penetração é o teste realizado por esse tipo de profissional para entender o quão seguros os seus sistemas são, né? Então você tem ali algumas modalidades onde desde o cara não saber de nada em relação a você, só seu nome, né, o nome da sua companhia, até dele ter alguns acessos, como se ele fosse um colaborador ou um fornecedor, e ter que galgar mais credenciais, né, mais credenciais de hierarquia para conseguir outros acessos. Sim. Né? Sim. Então isso é o teste de penetração. É basicamente tentar penetrar o ambiente da empresa. Exatamente. Né? Passar a ter acesso que não é de qualquer um. Isso. Que é legal. Inclusive tem alguns vídeos no YouTube muito legais sobre tipos de pentest, coisas que vão desde de hackear mesmo até social hacking. Você já viu aquele vídeo daquela feira de Las Vegas? Que uma mulher liga para uma casa de uma mulher falando que é da companhia de telefone, que tem uma conta, que ela precisa resolver essa conta, porque senão vai bloquear o número do telefone, alguma coisa do tipo. E ela consegue todas as informações do marido
da mulher que atendeu o telefone, e aí a partir daí ela passa a ter acesso a, basicamente, a vida do marido. Então ela entra no computador do cara e ela consegue ter acesso à webcam do cara, a tudo que o cara tá olhando. E isso, para quem não tem noção ainda do que é um pentest, do que é hackear alguma coisa, esse vídeo é um exemplo muito bom. Porque, basicamente, você passa a entender que você, quando está acessando a internet, se você não tem uma consciência mínima do que você está fazendo, você pode estar se colocando num risco enorme. Um risco enorme. Colocando seus dados, colocando suas informações, colocando a sua imagem a público. Cara, exatamente. Eu não assisti esse vídeo. Tem alguns outros vídeos que são bastante legais. Inclusive, o cara que é tido como o maior hacker da história, lá, o Kevin Mitnick. Né? Como? O Kevin Mitnick. Ele usa várias questões de engenharia social. Né? Ele não é aquele hacker hollywoodiano, né? Que a gente vê o cara, dá um bypass num firewall. Cara, isso aí é difícil pra caramba, bicho. Não é bem assim, sabe? Igual nos filmes. Então o cara se vale de alguma brecha ali que ele tem te engambelando, cara. É o famoso picareta, né? E assim, segurança, a gente falou sobre segurança da informação, que tem tudo a ver, obviamente, com a LGPD. E aí a gente fala segurança da informação, também parece que é uma coisa muito caramba, cara. É o lance de TI, é o lance... Cara, tem a parte de TI também é um banquinho, né? Também tem uma tríade aí, que é o seguinte, cara, você tem ali mecanismos, né, tecnologia em si, mecanismos de tecnologia, vamos colocar assim, antivírus, firewall, AD, sim, né? Você tem aí nessa tríade também processos e você tem cultura. Ou seja, que vale? Você vai lá na tua companhia e coloca um segurança armado com uma HK lá na porta. Beleza, você tem mecanismo, você tem tecnologia, mas todo mundo daquele condomínio é super ingênuo, não tem nada que fala para eles, ajuda a mudar a cultura deles ou contribuir com a cultura deles no seguinte sentido, de segurança. De falar, cara, cuidado, nunca segura o portão para alguém entrar. Sim. Bom, beleza, aí o cara faz uma das táticas de engenharia social, né? O cara tá lá e vem entrando na sua esteira quando você abre o portão, tá lá o segurança KHK, mas você segura o portão para o cara entrar. O que adiantou o portão eletrônico e o segurança KHK? O mecanismo não funcionou. E se você também não tem um processo, né? Você tem lá a câmera, né, no seu condomínio. Não vou nem falar sobre firewall. Você tem um sistema de monitoramento. E aí você para na porta do condomínio, a câmera te filmou, né? Mas o que seria um processo? A gente falou de cultura das pessoas começarem a se atentar para isso, né? E não segurar o portão para o fulano passar. Mas também tem um processo. Tem o seguinte, poxa, cara, faça bom uso do seu sistema de câmeras. Fotografa a placa do carro, porque às vezes o cara passa uma velocidade que você não se certifica que por você ter a tecnologia, você garante, né, dependendo da resolução que você tem, enfim, de uma infinidade de critérios técnicos da tecnologia, que você vai ter a resolução da placa lá. Então, assim, o processo vai falar o seguinte, cara, não pode segurar o portão para ninguém. Aí tem um treinamento para fortalecer a cultura, não segura o portão para ninguém. E aí tem o circuito de câmera, que é a tecnologia, e também tem um processo, que é o seguinte, você tem que parar o carro e o porteiro só pode abrir o portão depois de fotografar a placa. Pronto. Porque se você tirar uma perninha, né, desse banquinho, dessa tríade, desse tripé aí, cara, vai cair. Você pode ter câmera top, mas se o fulano segura o portão, o cara vai entrar. HK na porta, na mão do segurança, não adiantou nada, cara. Não vai disparar, não tem um disparo, nem pro alto para avisar. Nesse sentido, eu acho que fica muito claro para todo mundo que o ponto mais falho de todo o processo de segurança é o usuário. Não só de segurança, de tudo. Lei Geral de Proteção, de Proteção de Dados. É o colaborador da empresa, João, que recebe o e-mail e clica no link, Isso. que é um executável. Exatamente. É o cara que acha um pendrive e espeta na máquina para ver o que é. Isso. Eu sou da época do CD, eu confesso. Então, assim, se você saísse... Velho pra caralho, hein? Velho, cara. Puta, e aí você fala, puta... Época do cara, vai numa... Coisas você que puxava assim... Puta que pariu. Coisas que a gente... Cara, eu ia na tabacaria comprar cigarro da minha tia e vi o primeiro pôster de Babalu Tutti Frutti, tá? Já vai aí. Mas assim, cara...
se você sair e distribuir aqui numa pendrive, talvez você não tenha espaço, né, físico para fazer isso. Mas se você saísse antigamente no estacionamento de qualquer companhia e colocasse lá uma porrada de CD ou DVD com uma etiqueta escrito assim, folha de pagamento, meu amigo, todo mundo ia botar o CD para rodar para ver quanto que Ciclano ganha. Acabou. Cara, né? isso aí, do jeito que você falou e o jeito que ele reagiu, ficou bem claro pra mim que é um negócio. É um negócio, uma coisa que acontecia. Modelo de negócio. Aconteceu essa isso. tática já aconteceu. Ficha. Como, por exemplo, dos caras... Vezes. A GoDaddy fez Mas folha de pagamento? Sim. Assim, desse jeito? A GoDaddy fez Essa é clássica. Acho que foi no ano de 2020. Ela mandou Essa um é e-mail para várias pessoas para ver quem iria abrir o e-mail errado, falando que tinha um bônus. E aí, com isso, ele pegou várias pessoas e falou: você não está preparado, você não fez o treinamento corretamente, você vai ter que refazer e não tem bônus. Isso é bom Porque para... o título do e-mail era só bônus. Ó, a que legal. curiosidade Cultura, foi enorme. Cara, uma ação pra É isso que eu ia cultura de falar, porque a segurança. questão é, beleza, o colaborador, o usuário realmente é o ponto mais fraco. Sempre, certo? Sim. Só que a companhia tá dando recurso para ele entender que ele é o ponto mais fraco. A companhia tá treinando ele para ele entender que ele não deve abrir esse e-mail. A companhia, olha só que engraçado. Você falou uma coisa interessante. O que é a companhia? Se a gente for tirar o viés... A companhia é alguém. Exato. É uma pessoa. Companhia, se a gente for usar a palavra não para o sentido das empresas, mas de companhia, significa que você está acompanhado de outras pessoas. Exatamente. Que de fato é uma companhia. Isso é uma série de pessoas que acompanhadas e unidas por um propósito comum. Olha só que coisa romântica do capitalismo. Você está lá para gerar um benefício econômico. Beleza, cara, né? Óbvio, você vai ter um propósito, Profundo. O resultado econômico deve ser olhado como resultado, mas beleza, isso é tema para outro podcast, né? Talvez não seja o objetivo. Já marca aí. Seja a forma de você analisar se o seu objetivo está dando certo ou não sob a perspectiva econômica, ok. Mas você tem ali um apanhado de pessoas que são uma companhia. Então, de fato, é o individual ou o coletivo, mas o humano é o lado mais fraco. Agora, o que o coletivo ou alguns indivíduos que têm o poder de decisão que impacta o grupo, né, os gestores, os administradores, estão fazendo para criar uma cultura de segurança, para delinear processos de segurança, ao invés de só culpar o colaborador, o funcionário. Exatamente. Né? Exatamente. Então, E na grande maioria das vezes eu vejo que a resposta dessa pergunta é quem tem mais interesse. Então o cara dentro da companhia que tem mais interesse no bem-estar da companhia e no não vazamento de dados da companhia e no na não vulnerabilidade da companhia é o cara que vai mais ganhar dinheiro com isso, que é o cara que está mais em cima. Então eu vejo que, porque eu sou muito da teoria que, beleza, você quer cobrar, você quer punir alguém, Precisa ter treinado antes. treine antes e ensine antes. Claro. Ensine antes. Algumas dessas coisas, João, são tão importantes. Eu vou usar uma que eu uso na minha vida até hoje. Acho que foi na segunda companhia que eu trabalhei e lá eles orientavam. Pessoal, o que você cadastra de senha na companhia, você nunca deve usar na sua vida pessoal e vice-versa. Porque se vaza a sua senha que você usava na companhia, não afeta a sua vida pessoal. E vice-versa. Com isso, eu já reduzi muito o meu risco. E, claro, eu já utilizo muitas senhas diferentes, eu tenho o hábito de fazer as trocas, e hoje tem muitas ferramentas que checam se a sua senha vazou. E ele ainda fala para você deve trocar que existe um risco. Essas ferramentas são confiáveis? Essas ferramentas de armazenamento de senhas, de centralização da informação? Mais confiáveis. O Google tem uma ferramenta própria que faz isso, checagem. Agora, entrar lá no site e veja se seu imposto de renda foi antecipado. Adivinha? É um phishing. Não é verdade, galera. A chance é um problema. Então, esse tipo de ferramenta é exatamente isso. Veja se seu CPF foi vazado. Tudo isso é muito... Todo esse social hacking é muito pautado em cima de sentimentos. Uhum. Ou em cima da ganância, do bônus, que é o que você falou, ou em cima do medo, que é do imposto de renda. É sempre em cima de alguma coisa que te traz muita impulsividade. Impulsividade. Não é? É assim, tomara que nenhum
que nenhum hacker aí do Black Hat ouço o que eu vou dizer, mas se não me engano tinha um filósofo que dizia que a gente se move por poder, por fama ou por grana. Não era isso? Acho que é isso aí. Então, assim, é óbvio, você vai trabalhar com isso, cara, né? E é isso que vai mover aí, de certa forma, vai fazer com que a curiosidade se transforme, né? A curiosidade que ele gera se transforme numa ação. E o interessante é que é o seguinte também, essa questão dos cofres de senha. Poxa, você pode ter, de novo, volta na pergunta que a gente estava conversando agora, que é, você tem uma baita de uma ferramenta de gestão de senha, e ela te avisa a cada 90 dias que você precisa trocar a senha. Acontece que, cara, tem um belo dia que, vamos colocar que você é um cara que não tá nem aí, você não troca a senha, então coitado da ferramenta, não vai valer nada. Vamos dizer também que você é um cara paranoico, você troca a senha, mas um belo dia você tinha, porque você é uma pessoa e só uma parcela da sua vida diz respeito ao ambiente corporativo, o que você faz para ganhar dinheiro, e naquele dia você estava mal com alguma questão pessoal, você não trocou a senha. Então, olha a quantidade, mesmo nas pessoas que estão, né, vamos dizer que são ali, que seguem esses quesitos, ainda assim, cara, pela própria dinâmica da vida, vamos dizer assim, a gente está sujeito. E nesse sentido, eu acho que a lei é interessante. Como a gente abriu falando de algumas falhas, como o cara reportar em 72 horas, sendo que demora 200 e poucos dias para o cara reportar o vazamento, mas demora 200 e poucos dias para o cara saber que ele foi comprometido, hackeado. Também tem pontos extremamente positivos, como esse, né? Você vai avaliar, você vai chegar lá e canetar o cara com uma multa agora? Não. Você vai fazer de forma progressiva. Vem aqui, meu amigo, me mostra que você tem boa fé, que você tem boa vontade em cumprir a legislação. E aí a tua multa provavelmente vai ter uma dose de acordo com a tua boa fé, ou não vai ter nem multa. Agora, se você é reincidente, cara... Cara, isso aí vai virar que nem... Né? Vai virar um negócio muito parecido com o VAR. É mão na bola, é bola na mão, é pênalti, não é pênalti, teve intenção, não teve... assim, isso que você estava falando agora é muito louco, cara, porque olha o tanto que a nossa vida depende de dados, de senhas, de informações. Cara, todo o seu dinheiro, se você perder sua senha, por algum motivo você não conseguir falar com o seu gerente, ou isso sumir, por algum motivo inexplicável, cara, você fica sem acesso ao seu dinheiro. Por exemplo. O exemplo é as carteiras de bitcoins. Exatamente. Perdeu a senha, você perdeu todo o bitcoin, já era. Não tem esqueci minha senha. Irrecuperável. Isso é muito louco, tanto que o digital tá virando cada vez mais um pedaço essencial da nossa vida, cara. Isso é muito louco. Ele subiu lá na pirâmide. Pra caramba. Totalmente. De pirâmide, ainda a gente falou no começo da tipologia de Davenport. Mentira, desceu, né? Porque ela tá virando cada vez mais essencial. Então ela tá entrando no bracket de baixo ali. Que a gente falou, o que é esse nome difícil aí? Na verdade é o seguinte, uma teoria de gestão do conhecimento, né? Que fala o seguinte, imagina igual a pirâmide de Maslow, só que na base, em vez de você ter o que você tem na pirâmide de Maslow, você tem dado. O que é dado, para a gente conceituar dado? É uma fotografia de alguma coisa, né? É um estado bruto. Colocar um dado corporativo, a venda do mês, já tem 2 dados, a venda e o mês. Você entendeu? E aí, beleza, né? Você tem isso no sistema, a venda e o mês. E aí você começa a ter o que... Em cima do dado, nessa pirâmide, tem a informação. E em cima da informação tem o conhecimento. Que é uma contextualização da informação. E o que é informação? É o dado, como... Acho que é Drucker que dizia isso, né? Peter Drucker que falava. Informações são dados dotados de propósito e essência. Exige intermediação humana. Então, olha só que interessante. Você tem como se fosse um processo linear para gerar conhecimento na nossa vida. Dado que gera informação, que gera conhecimento. Pode gerar conhecimento, não é fato. Pode gerar informação. Vai depender da tua intermediação e da tua contextualização. Então não depende só dessa questão fria e tecnológica, mas vamos pegar a questão analógica. O que é um dado? O João é um dado para mim, na minha cabeça,
no meu computador aqui, né? Sim, Orgânico. sim, É um dado. sim. João, Breno, Thiago. Olha só. João, Breno, Thiago são dados. LGPD é um dado, é um acrônimo. Podcast é outro dado, né? João, Breno e Thiago fazem um podcast sobre LGPD. Eu vou chamar o João, o Breno e o Thiago para falar sobre LGPD num podcast. Quer dizer, olha, eu juntei alguns dados para gerar uma informação. Exigiu intermediação humana, exigiu o meu conhecimento também de que o João, o Breno e o Thiago são os dados, são pessoas, aí tem outros dados que trabalham profissional, de segurança da informação profissional, de comunicação. Eu começo a juntar essa série de dados, que é o que a gente já faz no dia a dia, e eu tenho ali uma intermediação, gera informação. O João é um cara de comunicação, assim, assado, parará. E dentro de um contexto vai ser o meu conhecimento, o cara quer fazer um podcast sobre LGPD. Vou chamar o João, porque ele é um comunicador, o Breno, porque ele é um cara de segurança da informação, e o Thiago, porque ele é um cara de segurança da informação. Sim. E o Cauê, porque ele é o rei da analogia. Entendeu? Então a gente já faz isso no ambiente analógico. A gente já fazia isso, né? E agora a gente tem o incremento do ambiente digital. Tem os dados que a gente armazena digitalmente, tem os dados que a gente armazena organicamente na nossa cabeça. A gente combina os dois para gerar informação e os dois potencializam a nossa capacidade de gerar conhecimento sobre algo e, obviamente, de tomar decisão. Isso é muito louco, cara, porque eu vejo... Esse exemplo que você deu ficou muito claro para mim que essa é a maneira com que você pesquisa as coisas na internet, né? Então, se alguém, por algum motivo, viu um pedaço desse podcast que a gente está conversando sobre LGPD, ele pegou isso, ele entendeu que o meu nome é João, que o dele é Breno, que o dele é Thiago, o cara vai pôr no Google, João, Thiago, Cauê, Breno, LGPD podcast. Com quase certeza ele vai achar... A informação que foi processada por exatamente, ele, né? Exatamente. Então... Ele vai achar muitas informações, na verdade. Ele vai achar outros conteúdos que tem do João. Vai achar do Cauê, isso. Testa. Universo paralelo. Muito bom, cara. E assim, só para fechar, filosófico da minha parte, nesse sentido do que a gente está falando, fechar de gestão do conhecimento. Se a gente acabou de ver, né, essa pirâmide de gestão do conhecimento, que é a tipologia de Davenport, conhecida como pirâmide DIC, né, D-I-K, né, K de queijo, tô brincando, mas assim, é de Data Information Knowledge, né? O que acontece? Você começa a ver que aí também tem uma indústria de transformação. Veja bem, entra dado e pode ser que saia um produto acabado com o teu conhecimento. Então, cara, você tem, se você olhar do dado para trás, você tem uma cadeia de suprimento para gerar dado. E quanto mais dados você tem, né, não só quantitativo, mas as questões qualitativas de como você combina os dados para gerar informação e conhecimento, pode ser que você tenha ali uma qualidade melhor na tomada de decisão, que vai te ajudar para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional, certo? Então, o que acontece? A LGPD é uma das legislações, é a legislação que vem falar sobre essa cadeia de suprimento. Cara, você já vem usando dado para obter algum benefício pessoal ou empresarial. Você já vem fazendo isso, né? Então, cara, é o seguinte, eu entro aqui como uma legislação que versa sobre a segurança da cadeia de suprimento. Isso é muito importante. Assegurar e proteger a cadeia de suprimento e todos os atores nelas envolvidos, né? Porque você vai tomar decisões com base nessa matéria-prima que são os dados. Você pode ser que tome, não significa que você tem quantidade de dados, você tem quantidade de informação. Não, cara, vai exigir tua mediação, sua vontade, diversos aspectos humanos em relação a isso. Mas tá aí, cara, a gente precisa proteger a cadeia de suprimento da tomada de decisão. E a LGPD tá aí para isso. Poético quase, né? Bom, vou conectar já com o próximo assunto Cauê da Drummond de Andrade. próxima sessão do nosso podcast, que é só para facilitar bastante aí o nosso... como que a gente vai trabalhar alguns outros pontos de LGPD para a gente dar continuidade do que a gente falou, né? Que é a gestão do incidente. Aí, ó. Como que a gente vai fazer gestão de incidente com LGPD? Talvez muitos de vocês já estejam acostumados a fazer gestão de incidentes em outras atividades da companhia, e quando for na LGPD, como vamos fazer? Então, eu vou deixar esse aí para a próxima, porque o assunto é extenso, cabe 2 horinhas aí. Bom,
com essa eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, cara. Tiagão, que é a primeira vez, né? Então, Na verdade, os três é a primeira vez, né? Essa informação é um dado sensível, tá, cara? Não é dado. é a primeira vez. É um dado lógico. Mas é sensível, cara. Você não pode divulgar isso aí. Dado sensível. Tiagão, primeira vez, obrigado. Agradeço. Cauê, obrigado. primeira vez também sua, né, cara? Eu fiquei um pouco... Na hora que você chegou aqui, você tava meio ainda a milhão por hora da sua última reunião. Eu falei, puta que pariu, vai ficar bravo hoje. Mas rendeu o bloco, isso que é Eu importante. te agradeço, cara. Foi legal pra caramba a discussão. Acho que já ficou claro pra todo mundo nesse podcast que eu falo pra caramba, então pode ser um podcast. O nosso queridinho da TV local, né? Monocast, É. pode ser. Cara, é ruim pra caramba. Mas quando é assunto que eu me interesso, eu realmente... O fato de eu botar pra fora, às vezes não, né? Eu aprendo muito também, né? Porque é a hora que eu consigo materializar a ideia, então acho que Contribui muito. Para me sentir menos mal. Contribui Ensina muito. bastante. Né? Eu acho que contribui muito, Uhum. porque muda bastante o foco. É um assunto bem extenso, já bem denso, então eu acho que dá uma outra roupagem. Já diziam que o melhor jeito de aprender é ensinando, né? E o nosso mestre dos magos aqui, Breno Saraiva. Isso aí, João. Gente, muito obrigado, de verdade. Eu assumo que eu estava um pouco apreensivo, porque é um assunto mais sério, é um negócio um pouco mais técnico, um pouco mais denso, mas eu acho que deu para a gente traduzir bem, de uma maneira bem simples, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como você deve começar a pensar nela e aonde começar, pelo menos. Eu acho que isso é importante, é trazer informação prática, informação que de fato você consiga fazer alguma coisa. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, se teve algum ponto que a gente não tocou, comenta aqui embaixo, manda e-mail pra gente, tá tudo aqui na descrição. Gente, muito obrigado. Mês que vem, uma vez por mês, a gente vai falar sobre LGPD. Toda terceira semana do mês é o assunto LGPD com o Breno, e com o Thiago e com o Cauê, e talvez a gente traga mais alguém, algum advogado, pessoas externas, mas sempre a gente vai trazer isso em pauta, porque na hora que entrar em vigor e a multa estiver batendo na porta aí, o negócio vai ficar sério. Então, gente, muito obrigado, meu querido ouvinte, um abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado aos participantes aí, Juninho, sempre firme e forte na batalha. Até semana que vem. Valeu.